Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, Híbrido Amaldiçoado. Capítulo 101, droga. 2. Ei, que diabos está acontecendo aqui? Se houve empate, pelo menos deveríamos receber nosso dinheiro de volta. Não, que se dane. Eles devem ter encenado tudo isso. Não tem como aquele Vince ter pulado fora dos limites por vontade própria. Após o silêncio momentâneo, a multidão enlouqueceu. Nenhum anúncio havia sido feito sobre as apostas que todos haviam feito, e ainda assim todos estavam enlouquecidos, pensando que tinham perdido seu dinheiro para sempre. Vendo que a multidão estava prestes a perder o controle, o supervisor do evento, ou gerente como era chamado, pediu reforços. No momento em que a multidão viu os mercenários entrando, todos se acalmaram imediatamente. Ainda estavam chateados com o dinheiro, mas que se dane o dinheiro, suas vidas eram muito mais importantes. Além disso, nenhum deles queria se meter com os donos do mercado. Isso os levaria a ser proibidos de fazer apostas novamente. Pelo menos pessoalmente. Assim que todos se acalmaram, o locutor subiu ao palco junto com Ashton e Biter. Como não havia um vencedor claro, eles deveriam ter declarado a partida empatada. Pelo menos isso teria acontecido uma década atrás, quando o último empate foi registrado no banco de dados. Mas agora eles haviam aumentado o orçamento e, portanto, já haviam instalado câmeras de alta definição ao lado da arena. Os donos do mercado já queriam expandir seus negócios há algum tempo e, como tinham os recursos, estavam prestes a lançar um serviço de streaming e abrir as instalações globalmente. Mas por enquanto, tudo estava em uma espécie de fase de testes beta. Ainda assim, era a oportunidade perfeita para eles testarem se as câmeras e outros equipamentos eram úteis ou não. Que luta emocionante! Hehehe. O locutor queria animar a multidão, mas com os mercenários presentes, era difícil fazer isso. Então, continuando, acho que todos nós estamos animados para saber quem foi o vencedor de uma luta tão emocionante, certo? Desta vez também não houve resposta. Sem mais delongas, vamos conferir a filmagem, seus chatos. O locutor estalou o dedo e no instante seguinte, várias telas caíram do teto para que todos pudessem assistir ao resultado com os próprios olhos. Em câmera lenta. Bem, parece que eles realmente gastam muito dinheiro aqui. Ashton pensou consigo mesmo. Droga, se eu soubesse que isso aconteceria, eu não teria pulado em primeiro lugar. Antes de sair da arena, Ashton pensou que se terminassem empatados, receberiam o dinheiro de volta ou teriam que recomeçar a partida. Ele ficaria feliz com qualquer um dos resultados. Mas não esperava que decidissem um vencedor dessa forma. Embora eu tenha pulado depois que o mestre Biter pulou, não tenho certeza se cheguei ao chão primeiro ou não. A essa altura, Ashton estava um pouco preocupado. Embora pudesse se dar ao luxo de perder o dinheiro, ele realmente não queria. Bem, porque dinheiro é dinheiro, afinal. Nunca se podia ter o suficiente. Aqueles que diziam o contrário eram mentirosos descarados. Além disso, ele não queria perder a chance de conseguir uma nova arma para Vince. Conforme a gravação começou a tocar, ficou claro quem havia vencido a luta. Por causa da perna que Biter segurava, um dos pés de Ashton tocou o chão antes do de Biter. Mas seu segundo pé só tocou o chão depois que todo o corpo de Biter tocou o chão. Isso poderia ter levado a outra controvérsia, mas o locutor imediatamente usou seus neurônios para lembrar a todos das regras de eliminação. A pessoa cujos dois pés tocassem o chão primeiro era eliminada, o que significava que Biter havia perdido a partida. Houve alguns rumores sobre se a decisão foi correta ou não, mas no final não havia nada que pudessem fazer com os mercenários presentes. Parabéns ao cara com o nome ridículo de Vince por vencer uma partida tão emocionante. Sarcasmo intencional. Não se esqueça de reivindicar seus ganhos antes de sair. O locutor anunciou e saiu correndo mais uma vez. Com isso, a partida chegou ao fim e embora Ashton não tenha ganhado tanta experiência quanto gostaria, havia algo mais importante que a vitória que ele ainda poderia ganhar. Enquanto Ashton se dirigia ao balcão para resgatar seu prêmio, percebeu a expressão preocupada no rosto de Biter. Era exatamente o que Ashton esperava. Era hora de agir. Ele caminhou até o homem que examinava sua armadura quebrada e amassada. O que você quer agora? Veio aqui para esfregar sua vitória na minha cara, disse Biter com a voz abatida. A derrota o afetava mais do que Ashton imaginava. Ashton não disse uma palavra e transferiu para Biter 20.000 unidades azuis, cerca de metade do que havia ganhado. Biter ficou surpreso e se levantou assim que recebeu a notificação. Mas sua reação logo desapareceu e ele olhou fixamente nos olhos de Ashton. Não preciso da caridade de ninguém. Ele murmurou e mesmo precisando do dinheiro estava prestes a transferi-lo de volta quando Ashton o interrompeu. Não me importa o que digam, eu sei que foi um empate. Ashton deu um sorriso irônico. No que me diz respeito, estou apenas te dando o que deveria ter sido seu de qualquer maneira. Além disso, eu já tenho uma recompensa para reivindicar então, consegui o que queria desde o começo. Biter ficou perplexo. Ele vinha lutando ali há semanas, desde que recebera sua primeira classe, mas esta era a primeira vez que se deparava com um lutador assim. Não era surpresa, porém, que esta fosse sua primeira experiência. A maioria dos lutadores que lutaram aqui teve suas circunstâncias, enquanto os demais lutaram apenas por diversão. Havia muitas coisas se passando na mente de Biter, mas o que saiu da sua boca foi: obrigada, você não tem ideia do quanto eu precisava desse dinheiro. Eu sabia que você precisava de dinheiro para alguma coisa. Ashton sorriu antes de dar um tapinha no ombro do homem. Caso contrário, você teria investido mais dinheiro na sua armadura e conseguido materiais adequados para ela. Percebo que você tem um talento extraordinário e seria um desperdício vê-lo não ser utilizado corretamente. Então fico feliz em poder te ajudar um pouquinho. Você é bem observador, rapaz, não é? Biter enxugou as lágrimas. Vou me lembrar dessa sua generosidade. Sempre que precisar de mim, é só me ligar e estarei à disposição. Não se preocupe.
Prefiro ter você como amigo do que ser seu benfeitor, mas aceitarei sua oferta. Ashton respondeu e saiu após trocar informações de contato com Biter. Parece que a missão atrair o Biter foi um sucesso. Quando Ashton disse que conhecia o talento e o potencial de Biter, ele não estava brincando. Ter um criacionista como aliado valia muito mais do que as 20.000 unidades azuis que ele acabará de gastar. Graças a Biter, Ashton agora tinha uma fonte confiável para obter suas armas e armaduras no futuro. Isto é, contanto que pudesse fornecer materiais suficientes para Biter. Em breve, nem isso será um problema. Mas por enquanto, tudo estava no caminho certo. Os escravos estão sob controle e eu também ganhei um aliado. As coisas começaram a melhorar para mim. Capítulo 102. Ó, droga. 3. Bem, talvez as coisas não estivessem tão boas quanto Ashton imaginava. Um momento depois, ele se viu envolto em problemas novamente. Desta vez, o problema veio na forma de um humano. Enquanto Ashton voltava para a academia, um sujeito esbarrou nele. Embora estivesse disfarçado de lobisomem, Ashton sabia que o homem não era um lobisomem, mas sim um humano. Afinal, lobisomens não precisavam de dentaduras. Pelo menos, até onde Ashton sabia. Ele usou detecção, e com certeza, o homem era definitivamente um humano. Que diabos? Ashton ficou chocado ao ver um humano correndo em uma rua cheia de lobisomens. No entanto, antes que pudesse perguntar ou fazer qualquer coisa sobre a situação, ele foi imediatamente encurralado por meia dúzia de pessoas. Todas usavam o mesmo uniforme que as duas pessoas que Ashton vira antes na academia. Ele ficou confuso e não sabia o que estava acontecendo até que um dos homens ao redor deles gritou a plenos pulmões: "Não se mexam, terroristas. É melhor se renderem." Só então Ashton percebeu que as pessoas estavam de armas em punho e prontas para matá-lo junto com um humano de cabelos negros. Logo, uma multidão se reuniu ao redor deles também, e não parecia haver boas intenções. Eu sabia. Esses desgraçados não teriam conseguido entrar no contingente sem ajuda interna. O homem com óculos enormes cobrindo o rosto disse: "Vejam só esse lobisomem ajudando o humano desgraçado a sair." Os outros permaneceram em silêncio. Ashton não conseguia acreditar em quão ruim sua sorte poderia ficar em poucos instantes. Há apenas um segundo, ele sentia como se nada pudesse detê-lo. Mas agora, bem, ele havia se metido em uma situação complicada. "Olha, eu não sei o que você está tentando dizer, mas eu não conheço esse homem." Ashton levantou as duas mãos acima da cabeça. "Eu estava saindo de lá e esse homem simplesmente esbarrou em mim." "Calha a boca." De repente, uma voz estridente veio de trás. Ashton se virou para ver quem era aquela nova pessoa problemática. Era o mesmo homem e a mesma garota que Ashton vira conversando com o diretor algumas horas antes. A garota ainda o encarava intensamente, mas desta vez Ashton não se sentiu desconfortável, ao contrário de antes. Em vez disso, seu olhar era estranhamente frio. Naquele momento, Ashton percebeu que suas feições faciais não haviam voltado ao normal depois de sair do mercado. Talvez fosse por isso que não o reconheceram. "Então essas pessoas também têm alguma coisa a ver com a academia, hein?" Cap murmurou antes de sacar algumas de suas facas. Não é de se admirar que aquela fera tenha conseguido entrar e sair da arena sem problemas. "Tis, esses garotos de hoje em dia, é tão fácil suborná-los." Tenho certeza de que a resistência teria oferecido ao garoto algumas páginas de habilidades e ele teria começado a trabalhar para eles. Alguém comentou: "Por que você está perdendo tempo assim?" A mulher de cabelo ruivo e tapa-olho perguntou ao capitão: "Vamos matar o desgraçado e acabar logo com isso. Podemos levar o garoto para interrogatório." Ei. Estou dizendo, vocês estão enganados. Eu não." Ashton tentou o seu melhor para explicar a situação aos policiais ao seu redor, mas mais uma vez foi interrompido. Entretanto, desta vez ele foi interrompido pelo humano, que se levantou de um salto e colocou uma seringa bem próximo ao pescoço de Ashton. "Me solta, ou esse filho da mãe morre agora mesmo." Rugiu o humano a plenos pulmões. "É boa jogada, idiota." O homem que parecia ser tão baixo quanto o professor Kakarov zombou. "Você acha que se colocar a seringa no pescoço do seu camarada, vamos deixar você ir? Esperem." Aquele a quem todos se referiam como Cap disse a todos: "Abaixem suas armas." "Mas capitão," a ruiva tentou argumentar, mas foi imediatamente silenciada. "Escarlate, faça o que eu mandei." O boné latiu para seus soldados. "Vocês, idiotas, não veem? A seringa contém o veneno. Se exposta, até mesmo estar perto dela mataria todos nós. Além disso, esses humanos desgraçados não fariam um de seus camaradas refém, nem para salvar a própria pele." O garoto parece inocente. Ao ouvir que a seringa continha o veneno, a multidão ao redor se dispersou imediatamente. Ashton não sabia que se tratava de veneno, mas a julgar pela reação de todos, não era algo que deveria estar tão perto dele. Inicialmente, Ashton planejava se dissociar do ambiente, dissipar as suspeitas que pesavam sobre ele e se livrar completamente daquela confusão. Mas isso não parecia mais uma opção. Além disso, Ashton estava um pouco intrigado sobre o que era essa coisa chamada veneno, afinal, ele nunca tinha visto algo assim antes. Além disso, se a coisa conseguia assustar tantos lobisomens, então era definitivamente algo que Ashton gostaria de ter em mãos. Bom, é isso. Já chega dessa porcaria. Ashton cerrou os dentes, frustrado com a situação. Quanto mais ele queria ajudar os humanos, mais eles testavam seus limites. Primeiro os escravos e agora este homem. Ele estava sendo gentil depois de saber que havia um humano ali. Mas isso foi até Ashton descobrir que o homem estava se entregando a algumas coisas não tão boas assim. Caramba, quanto mais ele descobria como os humanos realmente eram, mais ele parecia entender por que diabos eles estavam sendo tratados como uma praga no planeta. Além disso, por mais que não quisesse colocar as mãos no humano, precisava limpar seu nome ali mesmo. Ou então só Deus sabe o que a dona faria com ele desta vez. Ei, você não viu o que eu quis dizer?
Ashton murmurou severamente. Cala a boca, garoto. O homem estava em pânico enquanto apertava o pescoço de Ashton cada vez mais forte. Só me tire daqui e eu te solto. E eu que pensei que fosse o único idiota aqui. Ashton murmurou para si mesmo, antes de agarrar a mão do homem e colocar a parte de trás de sua cabeça bem em seu nariz. Ninguém ali esperava que Ashton fizesse algo assim. O homem cambaleou e foi forçado a dar alguns passos para trás. Assim que o terrorista se afastou de Ashton, o resto da equipe atacou o homem, arrancando a seringa de sua mão antes de amarrá-lo com algemas e correntes de metal. Ashton achou que era o melhor momento para sair. No entanto, havia um par de olhos ainda nele. Espere aí. Você não vai a lugar nenhum ainda. As garotas com arco e flechas rosa pararam Ashton antes que ele pudesse sair dali. Não até que o capitão diga o contrário. Capítulo 103. Você gostaria de se juntar a nós? Nos minutos que se seguiram, Ashton não tinha ideia do que estava acontecendo ali. Mas, pelo que viu, pôde inferir que as coisas não terminariam bem para o homem. Quanto ao que era o veneno, Ashton não fazia ideia. Os agentes especiais, como se referiam a si mesmos, já haviam confiscado a seringa antes mesmo que ele tivesse a chance de usar a detecção nela. No entanto, depois de ver como todos ao redor reagiram ao saber que a seringa continha veneno, provavelmente se tratava de uma substância bem conhecida. Assim, Rose deveria ser capaz de lhe dizer o que era. Mas, naquele momento, Ashton tinha outras coisas com que se preocupar. A duração da sua habilidade, alteração, estava se esgotando rapidamente. Em cerca de 5 minutos, seu rosto retornaria automaticamente à forma original. Se ele não saísse dali antes disso, não havia como os policiais acreditarem em nada do que ele dissesse. Afinal, quem acreditaria em alguém que conseguia mudar de rosto com um estalar de dedos? Na verdade, esses agentes especiais desconfiariam ainda mais dele e provavelmente até o prenderiam. Isso era algo que Ashton não podia permitir, mas pouco havia que ele pudesse fazer. A jovem que carregava o arco, chamada Mia, já havia lhe dito que ele não sairia dali sem antes falar com o capitão, o homem com as facas. Não que eu me importe de sair com vocês, mas vocês não acham que me algemar só para uma reunião é um pouco exagerado? Ashton murmurou, sacudindo as correntes nas mãos. Vocês sabem que deter um civil inocente é um crime passível de punição, certo? Podem ir para a cadeia por isso. Ou pelo menos levar uma multa. Você não é considerado detido até que esteja dentro de uma delegacia de polícia, respondeu Mia e começou a estourar o chiclete na boca, não é, idiota? Ashton balançou a cabeça e entregou seu destino ao tempo. O que mais ele poderia ter feito? Afinal, todos eles eram de nível 30 ou superior. Ele mal conseguia lutar contra um cara de nível 15 ou talvez 20. Como ele enfrentaria todos eles sozinho? Só de pensar nisso era suicídio. Felizmente, suas estrelas pareciam estar brilhando um pouco mais. No momento seguinte, o suposto capitão do esquadrão finalmente se dirigiu a eles depois de ter sacrificado o homem. Por que ele está algemado? Perguntou o capitão a Mia assim que viu as algemas na mão de Ashton. Fiquei preocupada que ele fugisse. Não que eu me importasse de ver o cara feio tentando fazer isso. Mia respondeu com um tom sarcástico na voz. Se você estava preocupado com a possibilidade de ele fugir, deveria ter acorrentado as pernas dele, não as mãos. Capitão suspirou pesadamente enquanto balançava a cabeça. Tire as correntes dele. Eu já sei que ele é inocente. Como você sabe disso? Ashton não pôde deixar de perguntar, mas ele não estava curioso nem nada. Só queria saber se o homem tinha alguma habilidade de detectar mentiras, porque se tivesse, o garoto estava ferrado. Quando você trabalha nessa linha por tempo suficiente, você sabe quando alguém está mentindo ou não. Por exemplo, aquele terrorista ali estava fazendo de tudo para te envolver nessa confusão. E eu nunca vi um humano fazer isso antes. O capitão continuou. Na verdade, eles costumam fazer o oposto. Além disso, consigo ver as pulseiras de escravos no seu pulso. Os humanos jamais trabalhariam com alguém que tivesse escravos humanos. Então, é apenas uma dedução simples. Droga, ele é bem observador. Se eu não tivesse as faixas de escravo, eu teria me fudido de verdade. Ashton sorriu aliviado. Ele fizera tudo aquilo por impulso, mas, no fim das contas, suas ações impulsivas o salvaram. Por mais estranho que parecesse, Ashton estava tão grato a Duncan e Daniela por assinarem um contrato de escravidão que os deixaria comer alguma coisa naquela noite. Então posso ir embora? Ashton perguntou ao capitão enquanto esfregava os pulsos para aliviar o fluxo sanguíneo. Você pode, mas antes disso, tenho algo que gostaria de conversar com você. Claro. Como posso ajudar? Gostaria que você se juntasse a nós. O quê? Dizer que a sugestão do Cap o deixou bastante perplexo seria um eufemismo. Este homem queria alguém que mal conhecia em sua equipe? Sério? Parecia que ele não era o único que tinha ficado perplexo de qualquer forma. Mia teve uma reação semelhante à dele. Do que você está falando? Ela quase gritou para o capitão. Mal conhecemos esse cara, pelo amor de Lycaon. Cala a boca, Mia. Cap apontou o dedo para ela e ela obedeceu imediatamente. Eu também não te conhecia quando te recrutei, não é? Então, o que vai ser, senhor? Vince. Só Vince. Ashton respondeu apressadamente. Eu ficaria feliz em te ajudar, mas como você pode ver, sou apenas um estudante. O que posso fazer para te ajudar? Digamos que há alguns lugares onde nem nós, como Força Especial de Resposta Terrorista, podemos entrar. Lugares como a academia. Presumo que você saiba da morte de 3 alunos durante o exame de classificação? Ashton assentiu com a cabeça. Sim, como foi obra da resistência, gostaríamos de investigar a academia. Mas há um pequeno problema nisso. Não podemos entrar na academia sem a permissão da diretora e por algum motivo, ela não nos permite fazer isso. Mia interrompeu. Isso, somado ao seu envolvimento anterior com os humanos, nos faz suspeitar que ela possa ter algo a ver com o ataque. E é por isso que eu gostaria de ter alguém do nosso lado investigando o lugar. Alguém que não precise de permissão para entrar na academia. Cap terminou de explicar seu raciocínio. Então, você gostaria de nos ajudar?
Ashton estava perdido em pensamentos. Por um lado, era uma oportunidade perfeita para desviar a investigação enquanto ainda estava na equipe. Além disso, se jogasse bem, poderia levar vantagem sobre a diretora. Afinal, ele seria capaz de incriminá-la por isso. No geral, era uma oportunidade boa demais para deixar passar. Mas se ele concordasse imediatamente, também poderia parecer suspeito. É muita coisa para assimilar. Você se importaria se eu tomasse um tempo para decidir? Ashton finalmente respondeu depois de alguns minutos. Claro, leve o tempo que quiser. Aqui, você pode entrar em contato comigo neste número para nos informar sobre sua decisão. O capitão lhe entregou suas informações de contato. Pode ir agora e tente não se meter em mais encrenca. Os outros capitães podem não ser tão lenientes quanto eu. Vou manter isso em mente. Ashton sorriu e saiu correndo dali. A duração da habilidade Alteração estava quase acabando. Capítulo 104 Veneno 1. Assim que Ashton entrou na academia, foi imediatamente para o seu quarto. Graças à poção que Ashton deu a Duncan, o escravo já estava de pé novamente e ajudando Daniela com sua parte das tarefas. Pareciam estar aproveitando o tempo juntos, mas quando notaram que Ashton havia retornado, imediatamente recuaram. Parecia que Ashton havia deixado uma marca mental neles depois do que fez. O que não era surpresa, para ser sincero. No entanto, Ashton não percebeu a presença deles e correu para o chuveiro. Ele estava coberto de suor e sujeira, dos quais gostaria de se livrar o mais rápido possível. Além disso, tinha muitas coisas para fazer e pensar. Primeiro, ele precisava que Rose desse uma boa olhada na relíquia que ele recebeu como recompensa por vencer a batalha. Como ao contrário da última vez, Ashton não participava do evento principal das batalhas subterrâneas, ele não tinha permissão para escolher livremente uma recompensa. Em vez disso, ele recebeu uma adaga preta e enferrujada como recompensa fixa. No entanto, quando tentou usar detecção na adaga, a única coisa que lhe veio à mente foi o nome da adaga e nada mais. Mas o nome em si já era intrigante o suficiente. Principalmente depois do encontro com Veneno, já que a adaga se chamava a Adaga do Veneno. Ashton não sabia se o veneno em ambos os casos estava relacionado ou não, mas após uma avaliação adequada, ele deveria conseguir saber mais sobre a arma. Ainda assim, ele tinha grandes expectativas em relação à arma, pois era a primeira vez que revelar detalhes de uma arma o frustrava. Item: a Adaga do Veneno. Tipo: arma. Dano: desconhecido, avaliação necessária. Bônus de estatísticas: desconhecido, avaliação necessária. Raridade: desconhecida, avaliação necessária. Descrição: o nível da habilidade detecção é muito baixo para visualizar estas informações. Solicite a avaliação deste artefato por um avaliador, criacionista mestre para visualizar estas informações. Efeitos: desconhecido, avaliação necessária. Foi estranho o prompt dizer para levar a arma para ser avaliada por um avaliador ou criacionista, Ashton murmurou enquanto a água encharcava seu corpo. Além disso, não sei como aumentar o nível da minha habilidade de detecção, para evitar que essa coisa estúpida aconteça de novo. Seja como for, acho que Rose pode ajudar com isso, o que me leva ao próximo assunto. A segunda coisa que ele queria saber era sobre o veneno em si. Queria saber o que era e por que diabos todo mundo estava morrendo de medo só de mencioná-lo. Se fosse algum tipo de superarma ou algo do tipo, então Ashton precisava tê-la. Sem querer abusar nem nada, mas se ele tivesse um pouco consigo, seus planos de eliminar a amante e se vingar de todos os outros seriam levados adiante a passos gigantescos. No entanto, ele tinha a sensação de que algo assim era bom demais para acontecer. Ainda assim, não lhe faria mal tentar pôr as mãos em um pouco daquilo. E por último, mas não menos importante, ele precisava tomar uma decisão sobre se juntaria ou não à força especial. À primeira vista, a oportunidade definitivamente parecia valer a pena. Se fizesse os movimentos corretamente, poderia até se livrar da senhora ou, pelo menos, tornar a vida delas um inferno. Além disso, a autoridade que ele ganharia ao se tornar parte deles tornaria sua vida na academia um pouco mais fácil. Afinal, ele sempre poderia usar seus poderes para incriminar aqueles nobres bastardos. Mas Ashton tinha certeza de que a autoridade viria com condições, e ele odiava esse tipo de poder. Felizmente, ele teve bastante tempo para pensar sobre isso. Ashton desligou o chuveiro e saiu. Duncan e Daniela ainda estavam ocupados limpando a bagunça que Ashton havia feito mais cedo, então ele não os incomodou e vestiu seu uniforme reserva antes de sair novamente. Embora quisesse conhecer Rose o mais rápido possível e tirar suas dúvidas, ela estava ocupada dando uma aula. Afinal, só porque Ashton estava de folga, não significava que todos estavam livres para conhecê-lo. Então, ele se dirigiu ao lugar que poderia ter as respostas para suas perguntas: a Biblioteca Central. Embora os alunos tivessem feito um tour pelas instalações disponíveis, era a primeira vez que Ashton entrava na biblioteca sozinho. Visto de fora, a biblioteca parecia ser o prédio mais antigo da academia e tinha algumas marcas estranhas gravadas nas paredes. Além disso, o prédio era todo feito de mármore branco, o que certamente não era o material mais fácil de trabalhar. Por dentro, porém, o prédio era igual aos outros. Havia espaço suficiente para mais de 1000 alunos estudarem em paz. Além disso, com mais de 10.000 livros guardados ali, era impossível ficar sem coisas para ler. A Ashton se perguntava se havia alguém que pudesse ter lido todos aqueles livros durante o curso de 3 anos. Depois de admirar a magnificência do interior, Ashton dirigiu-se ao balcão. Afinal, com tantos livros ali, ele precisava saber em qual seção procurar para encontrar algo sobre veneno. Caso contrário, continuaria vagando distraidamente pelos inúmeros corredores e seções em busca dos livros certos. O que você quer? Perguntou rudemente a senhora sentada atrás do balcão assim que ele se aproximou. Estou procurando um livro. Nossa, pensei que você estivesse aqui procurando uma arma. Ainda bem que é um livro. A bibliotecária suspirou. Qual é o nome do livro? Veja bem, eu não estou ciente. Gênero? Poções ou veneno, eu acho.
Os livros de poções ficam na seção 5, segundo andar. A bibliotecária deu-lhe as instruções e imediatamente voltou ao seu trabalho, fosse lá o que fosse. Se não encontrar o que procura lá, então vá embora. Não entre na área restrita. Isto é, se não se importar em ser expulso por causa disso. Droga, quem cagou no café da manhã? Ashton ignorou os comentários dela e foi em direção ao segundo andar. Uma hora depois. Não, nenhum desses livros me serve para nada. Ashton suspirou e aceitou sua derrota. Na última hora, ele revirou toda a seção de poções na esperança de encontrar algo relacionado ao veneno. Mas não havia uma única menção a tal substância em lugar nenhum. Ashton não sabia o que mais esperar ao entrar na academia, mas isso certamente não estava na lista. Pelo menos aprendi um pouco mais sobre venenos, então meu tempo não foi totalmente desperdiçado. Ele deu de ombros e voltou pelo mesmo caminho. Enquanto descia as escadas, a ideia de entrar na área restrita lhe veio à mente. Afinal, se veneno fosse uma substância letal, faria mais sentido que as informações sobre ele fossem armazenadas em uma área relativamente segura, fora do alcance dos alunos do primeiro ano. No entanto, o risco era grande demais para Ashton correr naquele momento. Mesmo que pudesse usar a poção dada a ele por Karkaroff para passar pela segurança sem ser detectado, ele duvidava que conseguiria localizar e ler o livro em um curto espaço de 30 segundos. Além disso, se ele acabasse sendo pego, seria o fim do seu tempo na academia. Era algo em que ele não podia apostar. Parece que Rose é a única esperança para mim. Ashton deu de ombros enquanto saía da biblioteca. Mas vai levar mais algumas horas até ela ficar livre. O que devo fazer enquanto isso? Ele queria treinar novamente, mas tinha certeza de que Duncan não estaria à altura do desafio, especialmente depois do que aconteceu entre eles naquela tarde. Sem mais nada para fazer, Ashton decidiu dar uma volta pelo campus enquanto o sol se punha, pensando em seus próximos passos. No entanto, nada lhe veio à mente além de continuar suas aulas e lutar na arena subterrânea. O saque que ele estava obtendo dessa forma era certamente mais do que suficiente para ele no momento. Quanto ao futuro suprimento de armas melhores, ele já havia garantido um meio na forma de baiter. Ashton não tinha dúvida sobre suas habilidades na criação. Afinal, uma armadura feita de sucata lhe deu tanto trabalho durante o confronto que ele só conseguia se perguntar o que Baiter teria feito se tivesse os materiais adequados para completar sua armadura. Eu deveria deixá-lo se concentrar no que precisa fazer por enquanto, mas preciso contatá-lo antes de entrar na masmorra. Ashton respirou fundo enquanto esticava os braços acima da cabeça. Tudo pode parecer calmo agora, mas não dá para prever quando alguém vai tentar me esfaquear pelas costas. Então é melhor eu estar preparado, por precaução. Um momento depois, Ashton viu uma horda de alunos saindo de vários prédios. As aulas já haviam terminado, o que significava que era hora de voltar. Ele não queria que nenhum dos alunos o visse ainda, pois a maioria acreditava que ele seria suspenso. Afinal, os gruntas tinham chamado seus pais justamente para esse propósito. Além disso, com o apoio dos professores, ninguém imaginaria que ele seria o único a escapar ileso das acusações feitas contra ele. Capítulo 105 Veneno 2. Ao mesmo tempo, as ordens do Enigma chegaram ao novo endereço de Donovan na capital, Deja. No entanto, ele não parecia satisfeito com as ordens que lhe foram dadas, considerando que rasgou a carta em 100 pedaços antes de jogá-los na lareira para queimar. Espere. Quanto tempo eu vou ter que esperar? Ele gritou de frustração antes de abrir um buraco na parede com um soco. Nesse momento, Disha entrou correndo na sala de estar da mansão que lhes fora designada pelo rei. A primeira coisa que notou foi a mão de Donovan, ainda presa na parede. Ela imediatamente foi até ele e o ajudou a sair, mas acabou levando um tapa no rosto. Argue! Não era a primeira vez que Donovan levantava as mãos para ela. Aliás, desde que decidiram abandonar a amante, Donovan vinha praticando atos físicos com ela todos os dias. Mesmo assim, o amor que sentia por ele a cegava. Ela não conseguia enxergar que, para ele, ela era apenas uma ferramenta com a qual ele às vezes tinha momentos de prazer. Fora isso, Disha não significava nada para ele. Principalmente porque ele não tinha nenhuma utilidade para ela. Qualquer utilidade que uma prostituta de rua não pudesse ter. Disha se levantou lentamente, mas desta vez, antes que pudesse dar um passo em sua direção, Donovan a encarou com sede de sangue. Em uma fração de segundo, Disha percebeu que algo havia irritado Donovan além do limite. Ela ficou imóvel a seus pés enquanto Donovan caminhava em sua direção. O medo a envolvia como nunca antes. No entanto, ela tinha quase certeza de que os sentimentos que sentia não eram reais, mas sim inventados. Afinal, ela jamais teria medo de Donovan. Ela o amava demais para isso. Pelo menos a habilidade deles ainda está funcionando, ele murmurou antes de se jogar na cadeira, libertando Disha das garras de sua habilidade recém-aprendida. Mas a habilidade pode ser a única coisa funcionando neste maldito sindicato. A habilidade que Donovan havia recebido era uma das 5 habilidades mais raras de todos os tempos. A marca do medo era uma habilidade que até mesmo os lutadores e magos mais habilidosos tinham dificuldade em neutralizar. Afinal, era uma habilidade que se infiltrava lentamente no oponente e quando este percebia o que estava acontecendo, já estava imerso demais nos efeitos da habilidade. E tudo o que precisava para a habilidade ser ativada era um momento de contato físico. Podia ser um aperto de mão, um tapa, ou até mesmo um contato sexual. Enquanto as peles estivessem em contato uma com a outra, o medo dominaria a mente do outro ser. Donovan contava com essa habilidade quando disse que domaria a domadora. Uma vez que ela estivesse em suas garras, jamais conseguiria escapar, mas seus planos falharam miseravelmente. Donovan esperava que os nobres conseguissem matar Ashton durante o interrogatório e fazer com que parecesse um acidente. Com Ashton fora de cena, o coração da senhora pertenceria a ele.
No entanto, a situação se inverteu contra eles com mais força do que ele jamais vira. Aqueles idiotas não só não conseguiram matá-lo, como também acabaram morrendo. Como o plano de primeira classe deles falhou, Donovan ofereceu uma recompensa pela cabeça daquele desgraçado, mas até agora, nem isso parecia estar funcionando para ele. Ele esperou e esperou, mas como nada saiu da recompensa, apesar de várias tentativas, Donovan decidiu tirar a vida de Ashton ele mesmo. No entanto, o Enigma imediatamente interrompeu seus planos. Depois, disseram-lhe para esperar, enquanto eles pensavam em algo. A espera foi excruciante e ele também estava preocupado. Apesar de contarem tudo sobre Ashton, eles ainda o viam como uma criança. Esse foi o pior erro deles. Donovan sabia que, independentemente do que o Enigma pensasse sobre o tempo estar do lado deles, na verdade, estava do lado de Ashton. Afinal, o crescimento que Ashton demonstrava nunca tinha sido visto antes. Quanto mais tempo lhe dessem, mais forte ele se tornaria. No entanto, o Enigma parecia ter esquecido o aviso ou simplesmente não se importavam com seus planos. O Enigma tinha apenas um objetivo naquele momento: eliminar qualquer ameaça ao trono. Como Donovan deixara claro que não mataria a senhora e em vez disso a domesticaria, a utilidade que tinham para Donovan estava desaparecendo rapidamente. Por isso, ele era repetidamente instruído a permanecer em silêncio. Por outro lado, não era como se tivessem se esquecido da amante. Sem Donovan ao seu lado, ela deveria ter sido um alvo mais fácil de assassinar. Afinal, Donovan era tanto sua espada quanto seu escudo. Sem ele, ela estava mais vulnerável, como uma criatura poderosa e ferida. No entanto, uma criatura noturna também era extremamente perigosa quando estavam feridos. Portanto, o Enigma não estava tomando nenhuma medida precipitada para se livrar dela. Eles precisavam primeiro bolar um plano adequado. Para isso, todos os membros estavam testando os limites de sua inteligência. Mesmo assim, independentemente do tipo de plano que elaborassem, seus planos acabavam sendo rejeitados pelo chefe da mesa. A essa altura, até os membros estavam ficando frustrados. No entanto, o chefe havia deixado claro que eles queriam um plano perfeito. Se a cabeça conseguisse encontrar erros em seus planos, a amante também conseguiria. E caso sobrevivesse, ela não hesitaria em lançar um ataque à capital sozinha. Isso também daria às outras nações uma oportunidade maravilhosa de invadir seu reino e reivindicar seus bens. Portanto, o plano para eliminar a amante tinha que ser perfeito. O que, para a grande consternação do chefe, nenhum deles foi capaz de oferecer até então. Além disso, havia pessoas dentro do Enigma que ainda não confiavam em Donovan. Portanto, ele não foi incluído nesse processo de planejamento. Mesmo assim, a hora de tomar alguma atitude contra a amante se aproximava. No ano seguinte, a amante seria morta e a ameaça ao trono deixaria de existir. Não importava se o rei gostaria ou não. Ao mesmo tempo, dentro da academia. Veneno? Onde diabos você ouviu esse termo? Rose perguntou brincando para Ashton. Presumo que você não esteja planejando fazer nenhum, está? Pare de brincar. Se quiser dinheiro em troca de informações, é só me dizer quanto. Ashton murmurou, irritado. Ah, rapaz, você me magoou. Acha que eu só vou te incomodar por dinheiro? É assim que você me acha tão humilde? Não sou prostituta por dinheiro. Rose murmurou num tom exageradamente dramático enquanto apertava o peito. Você deveria ter entrado para uma aula de teatro. Ashton balançou a cabeça. Você vai me contar ou não? De repente, Rose ficou em silêncio. Pelo menos parecia que sim, quando conversava secretamente com Lucifer. Ela só queria ter certeza de que Ashton estava pronto para ouvir o que ela estava prestes a lhe dizer. Somente depois de receber o sinal verde dele, ela respondeu à pergunta de Ashton. Diga-me, garoto, o quanto precisamos saber sobre como nosso mundo e nós, lobisomens, vampiros e mortos-vivos, viemos à existência? Ashton abriu a boca para responder, mas logo a fechou. Em seus 16 anos de existência, nunca ouvirá ninguém falar sobre o que realmente acontecia na Terra. Tudo o que sabia era que algum tipo de vírus havia aparecido no planeta e transformado mais da metade da população global nas criaturas que agora residem no planeta. No entanto, ele não fazia ideia de onde diabos um vírus desse surgiu no mundo. Voltou seu olhar desorientado para Rose, que estava sangrando como sempre. Não faz ideia, né? Deixa eu te dar uma dica. Rose deu um sorriso irônico e apontou para o teto. O teto? Ashton murmurou confuso. Às vezes você realmente me faz questionar minha sanidade. Pense além. Espere, o espaço. Uhul. Rose assentiu antes de engolir o resto do sangue. Parece mais uma rocha espacial, um meteorito. Agora você pode se perguntar, como o vírus sobreviveu no espaço ou, mais importante, por que não se queimou ao entrar na atmosfera do planeta? Certo. Para ser sincero, nada disso passou pela cabeça de Ashton. Mesmo assim, ele concordou com a cabeça. A resposta é bem simples. Não foi um fenômeno natural. Ou, em outras palavras, alguém projetou aquele meteoro intencionalmente como um meio de espalhar o vírus no momento em que ele entrasse na atmosfera do planeta. Espere o quê? Alienígenas existem, garoto. Rose disse com um sorriso no rosto. Alienígenas que se entediaram quando a humanidade alcançou algum tipo de equilíbrio. Então decidiram agitar as coisas e jogaram uma pedra neles. Mas eles não queriam que a humanidade fosse completamente exterminada, então deram a eles uma arma para se livrar do vírus e da criatura que evoluiu graças a ele. Ela continuou. Aquela arma se chamava veneno. Não é um veneno, mas uma arma química que, se usada corretamente, poderia ter eliminado as criaturas que evoluíram devido ao vírus. Infelizmente para eles, antes que pudessem obter a substância necessária para transformar o veneno na arma mais letal, os mutantes, como costumavam nos chamar, os dominaram completamente. E eles decidiram fugir em vez de ficar e lutar. Ashton completou a frase. Mas como você sabe de tudo isso? De que outra forma? Um dos alienígenas me contou. Você conhece um alienígena? Você também. O quê? Ashton ficou perplexo, ele nunca tinha conhecido um alienígena, mas então ele entendeu. Lucifer.
Capítulo 106. A ignorância é uma bênção. 1. Lúcifer. Claro, ele era um alienígena, do tipo que o professor Merlin dizia que chamavam de deuses. Acima de tudo, ele era um administrador e aparentemente sabia tudo sobre o que acontecia na Terra. Quanto mais Ashton pensava sobre isso, mais sentido fazia. No entanto, com essa revelação, a visão de Ashton sobre Lúcifer mudou. Não foi nada drástico, mas ele não pôde deixar de se perguntar: seria ele apenas mais um peão de um cidadão dessa civilização aparentemente superior? Não que ele se importasse em ser um, contanto que pudesse se vingar. Mesmo assim, ele simplesmente não conseguia suportar o fato de os humanos serem tratados como um bando de brinquedos para curar o tédio. Essa civilização superior não seria, de certa forma, responsável pelo que aconteceu com ele e seus pais? Afinal, se eles não tivessem a necessidade repentina de curar o tédio às custas dos humanos, as coisas não continuariam normais? Não, não seriam. Rose leu a mente de Ashton e respondeu à pergunta. A humanidade estava em um caminho de autodestruição há algum tempo. Séculos incontáveis para ser exato. Mesmo que aqueles seres extraterrestres divinos não tivessem intervindo, o planeta teria acabado sendo destruído junto com os humanos. Mas você disse: eu sei o que disse e mantenho minha posição. Mas esses alienígenas simplesmente não reagiram à vontade de curar o tédio. Eles queriam dar ao planeta outra chance de evoluir, salvar-se da maldição da humanidade e se tornar parte de algo muito maior. Rose sabia muito bem que mesmo que contasse tudo a Ashton, ele conseguiria entender tudo sozinho. Por isso, ela o estava ensinando aos poucos, para que ele não acabasse esgotando as poucas células cerebrais que lhe restavam. No entanto, ela percebeu que já havia contado demais. O garoto já estava perdido, pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas ela também sabia que precisava contar tudo isso para responder à sua pergunta sobre o que realmente era veneno. Sendo uma substância que pode até matá-lo, será que ele deveria tentar usá-la indevidamente? Ok, entendi. Mas você é a única que sabia de tudo isso? Quer dizer, qual é a garantia de que Lúcifer não está tentando nos enganar? Ashton fez uma pergunta simples a Rose. Era a mesma coisa que ela pensara depois que Lúcifer lhe contará essas coisas. Obviamente não havia provas de que o que Lúcifer lhe dissera era verdade ou não. Como ele era a única fonte de informação sobre tudo isso, não era como se Rose pudesse ter contatado outro administrador para verificar suas alegações. Como resultado, ela não teve escolha a não ser aceitar o que Lúcifer lhe dissera com um grão de sal, mesmo que isso significasse que ela poderia ter sido enganada. Quanto à pergunta de Ashton, bem, ela não tinha nenhuma resposta para ele. Claro, não há garantias. Lúcifer é livre para distorcer a história o quanto quiser. No entanto, por que alguém de existência superior mentiria para nós? Rose respondeu após pensar por 1 ou 2 minutos. Mesmo que ele tenha um motivo para mentir para nós, você acha que podemos fazer algo a respeito? Já que nem sabemos quem são esses alienígenas e onde eles vivem. Agora foi a vez de Ashton ficar em silêncio. As perguntas e respostas os mantiveram entretidos durante a maior parte da noite. Quando Ashton saiu de seus aposentos, ainda estava confuso sobre muitas coisas. Mas sabia que agora sabia um pouco mais sobre este mundo do que antes, pois seu conhecimento havia aumentado um pouco. Você aprendeu algo novo e importante. Seu conhecimento foi aumentado em 5 pontos. Conhecimento, 17 vai para 22. Ao sair do prédio administrativo, percebeu que o campus não estava tão silencioso quanto antes, principalmente depois que a maioria dos alunos já havia jantado nos vários restaurantes espalhados pelo campus. Enquanto os membros da classe S tinham permissão para ter sua comida preparada por seus servos, todos os outros dependiam dos comensais. Ainda assim como a distinção entre as classes A e D, os comensais também eram separados com base nas classes. Pode-se dizer que os membros da classe S tinham instalações semelhantes às de um hotel 7 estrelas, enquanto que essa diferença diminuía gradualmente à medida que se descia na classe. Ashton queria perguntar a alguém o que estava acontecendo, mas não conhecia ninguém. Bem, algo assim aconteceria mais cedo ou mais tarde, já que ele não interagiu com ninguém durante a aula. Além disso, ele era geralmente ignorado pelos de baixa patente, pois não queriam que os de alta patente e os mais velhos os incomodassem por falarem com ele. Ele havia sido transformado em um pária social entre seus pares. Essa era a única maneira que os nobres, sempre justos, poderiam puni-lo por enfrentá-los e causar-lhes problemas. Por mais mesquinho que fosse fazer algo assim, não era como se os nobres pudessem ter feito qualquer outra coisa para dificultar um pouco a vida de Ashton. Eles não podiam usar violência física com ele, não depois de vê-lo demolir um aluno do 2º ano junto com os gruntas. Tanto faz. Ashton murmurou para si mesmo e voltou para seu quarto. Não era como se ele estivesse frequentando a academia para se misturar com os alunos. Ele havia sido um solitário durante a maior parte da vida. Fosse no recinto ou na academia, ser amigo de alguém não lhe importava muito, se é que importava. Mas se alguém lhe fazia bem, a história era completamente diferente. No entanto, parecia que alguém tinha outros planos. Assim que Ashton estava prestes a entrar no albergue, ouviu alguém chamá-lo pelo nome. Eu não entraria se fosse você. Ana o interrompeu. Eu sabia que os outros não lhe diriam o porquê, então esperei por perto, só para o caso de você voltar. Isso não é interessante? Capítulo 107. A ignorância é uma bênção 2. O que você quer dizer? Ashton perguntou a Bella, que já estava de pijama. Parece que alguém estava mexendo com um monte de ingredientes de poções e queimou a sala inteira, respondeu Ana, despreocupada. Como resultado, todos os alunos e criados foram forçados a evacuar. Mas os professores já devem ter tudo sob controle. Ashton se virou e olhou para dentro. Se houvesse um incêndio, por mais que ele tivesse sido controlado, deveria haver fumaça e fuligem saindo. No entanto, Ashton não conseguia ver nada parecido saindo do prédio. Não era um incêndio comum, caso você esteja se perguntando. Ana respondeu como se também tivesse habilidades telepáticas. As chamas
chamas eram azuis, as mais puras que qualquer chama pode ser, mas não havia fumaça, pois as chamas só ficam azuis quando há oxigênio suficiente. Ah, entendi. Alguém sabe quem fez isso? Ana balançou a cabeça, enquanto seu rabo de cavalo balançava como um chicote. Os professores tiraram um aluno do fogo e foram em direção à enfermaria. Talvez tenha sido aquele aluno? Pode ser. Oh, espera, onde? Seus servos estão bem. Eles nos ajudaram muito na evacuação. Acho que eles estão lá. Estão com a professora Mayra. Obrigado pela ajuda, Ashton murmurou antes de correr em direção aos escravos e ao professor. Só poderia haver uma razão para uma purista como a Mayra, que considerava os humanos intocáveis, estar falando com eles, para encontrar uma maneira de causar mais problemas para Ashton. Pelo menos essa foi a única razão que Ashton conseguiu inventar. Se eu entrar assim, eles vão parar de falar de repente. Tenho que chegar de surpresa. Felizmente, abordá-los de surpresa não foi tão difícil quanto ele esperava. Mais de 100 pessoas estavam por perto e serviram como cobertura perfeita para ele se camuflar enquanto ouvia o que aqueles desgraçados estavam falando. Ele é mesmo um cara interessante. Não vou mentir sobre isso, disse a Mayra, seguida pela risada mais falsa que Ashton já ouvirá na vida. Você pode me contar mais alguma coisa sobre ele? Receio que isso seja tudo o que sabemos sobre o mestre. Afinal, estamos sob o mesmo teto há apenas algumas semanas, no máximo. Duncan respondeu, com os olhos fixos no chão, e parecia que já fazia muito tempo. Daniela estava seguindo o que quer que Duncan estivesse fazendo. Eles podiam ser servos da senhora, mas eram escravos incapazes de olhar nos olhos de qualquer lobisomem de alto nível. Afinal, eles já tinham sido espancados inúmeras vezes por fazer algo muito inferior antes que a senhora os resgatasse. Esse medo, somado ao que Ashton fez com eles, os deixou marcados o suficiente para que eles temessem os lobisomens pelo resto de suas vidas. Tem certeza de que não sabe de mais nada? Tipo o dele. Acho que você já ouviu o que eles tinham a dizer, professor. Ashton viu a oportunidade de iniciá-los e aproveitou. Além disso, não posso deixar de me perguntar que tipo de informação o senhor gostaria de obter deles. O senhor é professor, se quiser, pode simplesmente consultar os registros da academia para obter qualquer informação que queira sobre mim. Ashton percebeu que a língua afiada dele deixará a Mayra bastante perplexa. Para começar, ela provavelmente não esperava que ele se jogasse na frente deles tão de repente. Muito menos que lhe lançasse uma série de perguntas. Professora, a senhora está bem? Ashton deu um sorriso irônico, pois sabia que a havia encurralado. Tudo o que um professor quisesse saber sobre um aluno já estava registrado nos registros, e todos os professores tinham autoridade para ver essas informações. Mas como a Mayra estava tão determinada a saber algo mais sobre ele, era natural que Ashton ficasse intrigado com isso. Ah, não é nada. A Mayra respondeu apressadamente antes de acenar com a mão na frente do rosto. Entrar naquele fogo deve ter causado alguma coisa. Acho que eu deveria descansar um pouco. Boa noite, professor. Ashton exclamou a plenos pulmões enquanto a Mayra corria apressadamente de volta para o prédio administrativo. Agora vocês dois. Juro que não contamos nada sobre você que ela já não soubesse, temendo a raiva de Ashton. Daniela imediatamente começou a tagarelar e quase se ajoelhou para implorar por algum motivo. Ouvi dizer que você ajudou na evacuação. Nunca mais faremos isso. Bom trabalho. Vocês dois. Vocês fizeram a coisa certa, disse Ashton com um sorriso caloroso no rosto. Por favor, nos perdoe, nó. O quê? Ambos levaram um momento para registrar o que Ashton acabará de dizer. Ele os elogiou? Por que ele faria algo assim? Será que estava sob efeito de alguma coisa? A julgar pela reação dele a toda aquela situação, parecia que sim. Por que você está agindo assim tão surpreso? Ashton zombou, antes de lentamente puxar Daniela de volta para seus pés. Pode não parecer, mas eu ainda tenho um coração que pode elogiar e respeitar aqueles que me tratam bem. Eu não sou um pedaço de merda cruel, a menos que você não faça algo e me force a me tornar um. Ambos ficaram atordoados. Não conseguiam entender se Ashton estava falando sério ou se era mais um de seus truques. Mas Ashton tinha um jeito de convencê-los, agora que estavam sob seu contrato de escravidão. Acho que é uma boa hora para usar essa habilidade. Você está usando a habilidade, influência sobre seus escravos. Devido à baixa inteligência dos alvos, a habilidade foi bem sucedida. Os alvos sentem um calor enigmático por você. Seu relacionamento melhorou. A hostilidade contra você diminuiu. Pontos de relacionamento atuais. 2/100. A classificação mudou. Inimigo vai para neutro. Relacionamentos. Por que nunca ouvi falar disso antes? Ashton pensou consigo mesmo enquanto inúmeras mensagens surgiam à sua frente. Então, isso significa que usando a habilidade influência, também posso melhorar meu relacionamento com os outros? Essa habilidade pode acabar sendo mais útil do que eu imaginava. Capítulo 108. A ignorância é uma bênção 3. Ao final do dia, Ashton havia resolvido a maioria dos seus problemas. Quanto à questão de se juntar à Força Especial, ele já havia se decidido. Ele iria se juntar a eles. Afinal, era uma oportunidade boa demais para ganhar algum tipo de influência para ele deixar passar. Além disso, ele nunca sabia que tipo de aventuras e recursos poderia ganhar ao se juntar a eles. Ele ligava para o capitão pela manhã e discutia os detalhes mais tarde. Por enquanto, estava cansado e adormecia assim que sua cabeça tocava o travesseiro. No entanto, enquanto ele dormia, os membros da Força Especial trabalhavam incansavelmente para descobrir o quão fundo a resistência havia cravado suas mandíbulas no contingente.
Para eles, parecia que a cidade havia se transformado em uma espécie de base operacional para os humanos, que os capturavam continuamente, um após o outro. No entanto, depois de caçar vampiros durante a maior parte de seu serviço, caçar humanos para variar era mais do que bem-vindo por eles. Não era tão perigoso quanto caçar vampiros de alto escalão, mas, ao mesmo tempo, era aventureiro o suficiente para que não baixassem suas defesas completamente. No geral, uma troca válida da parte deles, já que a maioria estava pensando em se aposentar agora. Mais um a menos. Escarlate, a vice-capitã, relatou. Acho que terminamos por hoje. O que você acha, capitão? Quer caçar mais um pouco? Não, tudo bem. Não é como se eles fossem nos pagar mais, mesmo se capturarmos mais alguns humanos. Cap balançou a cabeça antes de acender um charuto. Por que desperdiçar nossos recursos se não vale a pena? Continuaremos amanhã, depois de receber o pagamento. Bom trabalho a todos. As bebidas são por minha conta hoje. A maioria deles exclamou e começou a guardar seus equipamentos enquanto Escarlate se dirigia ao capitão. Alguma coisa te incomoda, James? Ela perguntou. O capitão, ou James como era chamado, apenas assentiu e deu outra tragada, segurando-a antes de soltar toda a fumaça. Em sua vida, apenas 3 coisas o mantinham são: caça, tatuagens e charutos. Todo o resto em sua vida era opcional, incluindo valores como lealdade, gentileza e piedade. Bem, ele era leal a uma coisa. A coisa mais importante e necessária para ter as 3 coisas mais importantes da sua vida: dinheiro. Contanto que recebesse o suficiente, ele e sua equipe fariam o que seu empregador quisesse, até mesmo assassinar lobisomens, sua própria espécie. Como a maior parte da tripulação foi salva ou resgatada por ele em algum momento, eles simplesmente seguiram a liderança de James. Embora não fosse leal a ninguém do grupo, ele queria que todos fossem leais a ele. Pelo menos superficialmente. Poderia chamá-lo de hipócrita, mas ele não se importava. Você acha que aquele pirralho vai aceitar o acordo? Ele perguntou a Escarlate. Acho que deveríamos ter tentado convencê-lo um pouco mais. Você já fez o suficiente. O drama que você orquestrou com a ajuda de um prisioneiro deveria ser suficiente para convencer um adolescente. Se alguma coisa, nós somos os heróis dele. James assentiu e continuou a fumar. Seu plano de se infiltrar na academia em nome do Enigma estava indo bem até então. Dito isso, ele ainda não tinha visto um único membro da misteriosa organização. Parecia que, embora confiassem nele o suficiente para deixá-lo fazer o trabalho, certamente sabiam que tipo de homem ele era. Assim, o Enigma mantinha distância dele. Tudo que ele tinha eram as cartas em que suas ordens eram passadas a ele e o dinheiro que regularmente era depositado em sua conta semanalmente. Viver essa vida dupla é um pouco cansativo, ele murmurou para si mesmo. Embora James estivesse trabalhando para o Enigma no momento, ele também ganhava dinheiro extra entregando recompensas. Recompensas que ele conseguia caçando humanos. Isso vai acabar logo. Agora que encontramos um jeito de entrar na academia, Escarlate interrompeu. Ela era a única par do plano da Enigma e estava disposta a ajudar o capitão a cumprir o contrato que ele havia assinado com eles. Um contrato para descobrir os podres da diretora, bem como para eliminá-la se tal oportunidade se apresenta-se. Isso também dentro de um ano, ou então, será a vez de outra pessoa caçá-los. Por que o Enigma queria descobrir os podres do diretor? O capitão não sabia, nem se importava o suficiente. Quanto à questão do assassinato do diretor, eles não iriam fazê-lo, principalmente porque era muito arriscado para eles fazerem algo assim. A reputação da diretora era lendária, tanto que ela tinha conexões com todas as 5 estrelas do Império dos Lobisomens. Ir contra alguém como ela não foi a melhor decisão que poderiam ter tomado. Descobrir a sujeira de alguém era diferente, mas tentar assassiná-lo, não, eles não fariam isso. No entanto, para isso precisavam de alguém dentro da academia para trabalhar com eles em segredo. Como já haviam percebido, o diretor não permitia que estranhos circulassem pelo campus sem supervisão. Por isso, criaram um cenário com um prisioneiro humano para cercar o primeiro aluno que vissem sair da academia. O plano deles era deixar o humano esbarrar no aluno e, em seguida, incriminá-lo como traidor. Dessa forma, o garoto, inconscientemente, faria de tudo para provar sua inocência. Mesmo que isso significasse trair seus colegas, o professor e até mesmo o diretor. Eles queriam deixar o aluno preocupado e nervoso para que o boné o influenciasse a trabalhar com eles. Mencionar o veneno também fazia parte desse truque. Afinal, o veneno era algo que até reis têm dificuldade em conseguir. Como diabos um simples humano conseguiria conseguir sozinho? Entretanto, o que eles não esperavam era que o jovem atacasse o humano. Mas isso só fez o capitão consolidar ainda mais sua decisão. Ele provavelmente conseguiria facilmente influenciar aquele tal de Vince a fazer o que eles queriam. Isso se ele concordasse com o pedido. Ele vai concordar. A oportunidade é boa demais para deixar passar. Cap murmurou para si mesmo mais uma vez e jogou o charuto fora. Vamos. Temos um grande dia amanhã. O sol nasceu como de costume, mas com ele vieram boas notícias para Ashton. A punição imposta a ele havia sido suspensa. Ele agora tinha permissão para frequentar as aulas de treinamento físico e sparring conforme sua agenda. No entanto, ele foi avisado para cuidar do bem-estar dos outros durante os sparrings. Ou então poderia enfrentar alguma outra forma de punição toda vez que machucasse alguém permanentemente. Com este aviso veio outro. Bem, não era um aviso, mas um pedido da própria diretora. Um pedido para encontrá-la depois do término das aulas. Com todo esse acontecimento repentino e novo, Ashton se esqueceu completamente de contatar o capitão para aceitar sua proposta. Ele imediatamente se arrumou e vestiu o uniforme, antes de correr em direção à arena. Sabia que se não chegasse cedo, a bruxa Mayra não o deixaria entrar na aula, mesmo tendo o aviso consigo. Corra, corra, corra! Ashton saiu correndo pelo campus repetindo aquelas palavras em sua cabeça. De fato, ele chegou à arena cerca de 15 minutos antes do horário previsto para o início da aula. No entanto, quase todos os alunos já estavam lá.
mas havia algo estranho acontecendo. Os calouros não eram os únicos ali. Os segundanistas também estavam lá. Todos ficaram terrivelmente quietos na frente dos veteranos. Até os Rank S, no entanto, quando Ashton apareceu, toda a atenção se voltou imediatamente para ele. Demorou um pouco para que até os segundanistas começassem a apontar o dedo para ele enquanto sussurravam no ouvido uns dos outros. Parece que fiquei famoso até entre os alunos do segundo ano. Não sei se isso é bom ou não. Alguns alunos do segundo ano deram alguns passos em sua direção quando as portas da arena se abriram. Um rosto familiar que todos temiam pôde ser visto através das portas. A Mayra estava lá, mas, ao contrário de sua aparência musculosa de sempre, parecia bastante frágil. Essa forma dela era algo que todos os alunos do primeiro ano já tinham visto pela primeira vez. Caramba, alguns deles nem conseguiam reconhecê-la a princípio. O que diabos vocês estão olhando, idiotas? Entrem, tenho algo especial planejado para vocês. Ela estava no meio da frase quando viu Ashton e parou. O que diabos vocês estão fazendo aqui? Minha punição foi suspensa, respondeu Ashton confiantemente antes de entregar o aviso a Mayra. Todos ao redor ficaram perplexos, pois era a primeira vez que o diretor revogava uma decisão do conselho disciplinar, e isso quando a própria princesa havia aplicado a punição. Honestamente, nenhum deles jamais esperava que algo assim acontecesse, mas aconteceu. Como resultado, os alunos não puderam deixar de sentir se Ashton e o diretor eram próximos ou algo assim. A Mayra amassou o aviso e jogou-o na lata de lixo antes de entrar, ofegante. Enquanto ela fazia tudo isso, Ashton tinha um maior sorriso no rosto. Ele sabia que a Mayra estava furiosa além dos limites e estava mais do que feliz em ser o motivo de sua consternação. Capítulo 109, o rei falou. A capital de Deja, dentro da corte do rei. O reino da Licânia prosperava dia após dia. No entanto, havia muitos problemas que não permitiam que o rei tivesse a paz que tanto desejava. Mesmo agora, seu tribunal estava em meio ao caos, embora ele entendesse porque todos estavam em pânico, todo o barulho que faziam lhe causava um certo desgosto. Ao perceber que a tagarelice de seus ministros não cessaria por si só, ele deu um soco no trono dourado que ocupava. A forte reverberação gerada pelo impacto fez com que todos se calassem imediatamente. Por um momento, os ministros se esqueceram da sensibilidade do rei ao som, principalmente as vozes. Na verdade, naquele momento, eles perceberam que haviam cometido um erro tão grave que temiam por suas vidas. Afinal, o rei era alguém que havia matado pessoas muito mais importantes por fazer algo muito menos importante. Quantas vezes eu preciso dizer a vocês, idiotas, para falarem baixo? Gritou o rei, massageando a cabeça. Todo esse barulho que vocês fizeram me impediu de ouvir o que qualquer um de vocês tinha a dizer. Então, por favor, recomecem, mas desta vez de forma civilizada. Os ministros soltaram um suspiro de alívio, pois o rei não parecia estar com vontade de matá-los. Por enquanto, porém, não havia garantia de que ele não os mataria depois das notícias decepcionantes que estavam prestes a lhe dar. Não era segredo que o reino da Licânia estava ficando sem espaço habitável. Além disso, nenhum dos outros reinos estava disposto a lhes dar uma mão ou parte de suas terras. Do jeito que tudo estava acontecendo, eles teriam que transformar o pântano à força em algum tipo de lugar habitável. Eles precisavam de espaço para muitas coisas, ou pelo menos era o que todos pensavam. Mas isso era apenas um disfarce para as verdadeiras ambições do rei. Eles não queriam converter o pântano para nenhum uso nobre, mas sim finalmente abrir um caminho para dominarem todo o continente. O rei queria alcançar as 5 estrelas, mas sob seu punho de ferro. Ele não queria mais ser chamado de rei, mas sim de imperador. O imperador de todos os reinos do continente. No entanto, primeiro precisavam lidar com o pântano e as criaturas noturnas que nele habitavam. Era nisso que ele se concentrava por enquanto. Era por isso que ele não era mais considerado para o que uma de suas filhas ilegítimas planejava fazer com ele. Aos seus olhos, Mera era insignificante demais para que ele sequer pensasse nela. Mas a outra podia não concordar com ele, então ele as deixava em paz para fazerem o que quisessem. Se quisessem matar sua filha, poderiam. Diante de seu objetivo maior, ele nem pestanejaria, mesmo que seus filhos legítimos fossem mortos. Afinal, ele tinha mais de 50 filhos, com cerca de 13 mulheres de quem já havia se aproximado. Que perda lhe traria se uma dúzia ou mais de seus filhos morressem? Por que vocês estão em silêncio agora? O rei repetiu suas palavras para os ministros para garantir que o ouvissem desta vez. Do que vocês estavam falando? Dito isso, o rei se levantou, e todos os ministros não puderam deixar de se sentir insignificantes diante dele. Com 2,13 metros de altura, Jonathan Bismarck II, ou rei, como todos o chamavam, era um homem enorme. Não era apenas alto, mas também possuía uma massa muscular considerável, e isso enquanto ainda estava em sua forma humana. Se tivesse assumido a forma de lobisomem, se transformaria em um titã, mais alto e mais forte do que qualquer lobisomem jamais fora. Talvez até Lycaon, seu senhor primordial, pensasse 2 vezes antes de confrontá-lo de frente. As ambições de Jonathan podiam parecer muito ambiciosas, mas considerando seu físico e suas habilidades, sua ambição de dominar o continente não parecia mais invencível. Além disso, seu cabelo loiro platinado e seus olhos de cores diferentes em sua forma de lobisomem o tornavam muito mais intimidador do que o normal. Alteza, a questão é: pare de tagarelar, Raymond, e fale com confiança. A conquista fracassou, Alteza. As criaturas noturnas erradicaram o 17º Esquadrão. Entendo. Jonathan caminhou até o ministro do interior, Raymond, e colocou as mãos em seu ombro. Se bem me lembro, seu filho mais novo era membro daquele esquadrão, correto? Sim, Alteza. Tenho certeza de que ele lutou até o último suspiro para dar um passo em direção à realização dos seus sonhos.
Raymond, com os olhos marejados, murmurou. Jonathan assentiu e se virou. No entanto, no segundo seguinte virou-se e chutou a cabeça de Raymond com precisão, afastando-a dos ombros. Com um único chute, a cabeça do ministro voou para fora da sala do tribunal, enquanto todos os outros se encolheram de medo, longe do rei. Calma, Jonathan nunca acreditou que tal estado de espírito pudesse existir para ele. Ele nasceu para ser um conquistador, e mesmo assim seu tribunal estava cheio de tolos e imbecis que não conseguiam fazer nada além de chorar após o fracasso de uma tarefa simples. Ele não queria que aqueles idiotas capturassem o pântano inteiro em um dia. Ele nem se importava se eles só conseguissem dar um passo por dia, contanto que estivessem avançando. No entanto, permitir que as criaturas da noite recuperassem um pedaço do pântano para si era imperdoável aos seus olhos. Alguém mais quer chorar? Perguntou Jonathan aos seus ministros, sem se importar com o fato de o sangue de Raymond ter encharcado suas roupas. Os ministros imediatamente balançaram a cabeça enquanto faziam um buraco no chão com os olhos. Então vai e recupere o que foi perdido ou morra tentando. O rei cuspiu enojado. Não me importa se você tiver que ir lutar contra as criaturas da noite sozinho. Não apareçam para mim antes disso, senão vocês sabem melhor do que ninguém o que farei com vocês. Após terem tido outra chance de corrigir o erro, os ministros apressadamente deixaram Jonathan sozinho dentro do tribunal. Sabiam que acontecesse o que acontecesse, teriam que compensar a perda, ou então, não apenas eles, mas também suas famílias, estariam em grave perigo. Nem mesmo crianças sobreviveriam. Um momento depois, cerca de uma dúzia de faxineiros apareceram no tribunal para limpar a bagunça. Levaram apenas alguns minutos para deixar o ambiente impecável como antes. Assim que saíram, a filha mais nova e querida de Jonathan apareceu para encontrá-lo. Oh, minha querida Michelle, como é bom ver você de novo, minha filha. No momento em que Jonathan viu Michelle, ele esqueceu completamente seus problemas. Desde que ela voltou a frequentar a academia, a frequência de suas visitas diminuiu bastante. Assim, suas visitas inesperadas eram algo que ele esperava mais do que qualquer outra coisa. No entanto, Jonathan não conseguia deixar de sentir que havia algo de errado com ela. Eu, a 27ª princesa da Licânia, saúdo o rei. Michelle curvou-se graciosamente diante do pai, o que certamente não era comum. Aliás, Michelle era a última pessoa que Jonathan imaginaria cumprindo as regras de etiqueta e coisas do tipo, a menos que estivesse ali para fazer algum tipo de pedido oficial. Sim, meu filho. O que posso fazer por você? Você pode enviar alguns dos seus soldados de elite comigo para a academia? Disfarçados de meus servos, é claro, disse ela, olhando o pai diretamente nos olhos. Com certeza. Mas gostaria de saber com que propósito? Matar aquela diretora rameira. Michelle abandonou sua postura calma e controlada e gritou de raiva. Ela finalmente voltará a ser ela mesma, exatamente como Jonathan se lembrava. Quanto ao pedido dela, era um tanto absurdo. Ele certamente não permitiria que Michelle fizesse algo assim, pelo menos por enquanto. No entanto, ele queria saber o que havia acontecido entre os dois para Michelle pedir algo tão inapropriado. Primeiro acalme seus nervos e me conte o que aconteceu. Michelle então contou a ele o que havia conspirado na academia e como a punição que ela havia dado ao garoto que servia Mera havia sido revogada pelo diretor. No entanto, naquele momento, Jonathan estava mais interessado no suposto garoto do que no problema que Michelle tinha com o diretor. Então você diz que esse calouro foi selecionado por Mera e já conseguia realizar uma transformação parcial? Ele perguntou com uma expressão inexpressiva. E não só isso, ele derrotou os gêmeos Grunta? Sim, pai, mas... Michelle foi imediatamente interrompida quando Jonathan começou a rir histericamente. Michelle não conseguia entender o motivo para o pai começar a rir como um louco. No entanto, no momento seguinte, ele tinha uma ordem para ela. Não sei o que você tem que fazer, mas quero que você traga esse garoto aqui um dia. Capítulo 110, Sessão de Treinamento 1. Mas pai, sem mas, Michelle, você tem que fazer isso. O sorriso de Jonathan não desapareceu enquanto ele continuava. Posso não reconhecer Mera, mas não posso ignorar suas habilidades em recrutar pessoas. Deve haver algo especial nesse garoto para ela o escolher, e eu quero saber o quê. Michelle cerrou os dentes, mas foi tudo o que conseguiu fazer. Assim como ela, seu pai também podia ser teimoso às vezes. Afinal, eles eram farinha do mesmo saco. Mesmo assim, as instruções do pai não a impediram de ficar ainda mais irritada. Ela veio até aqui esperando que seu pai colocasse o diretor no lugar, mas em vez disso, estava recebendo uma tarefa impossível de cumprir. Afinal, por que alguém a quem ela tentou prejudicar atenderia ao seu pedido? Além disso, não era como se ela pudesse forçar aquele pirralho a fazer o que quisesse. Ele não me pareceu nada especial. Então você está dizendo que o diretor te contrariou por uma ninguém? Jonathan lançou a Michelle um olhar compreensivo antes de continuar. Você sabe como isso é ridículo, né? Por que o diretor arriscaria irritar a realeza por alguém insignificante? Michelle assentiu. Finalmente fez sentido para ela. Ela estava tão brava com o diretor que se esqueceu de abordar o óbvio. Quem era a garota por quem até o diretor estava disposto a arriscar sua posição indo contra eles? Como quiser, pai. Ela se curvou mais uma vez antes de se virar para sair, mas foi prontamente interrompida por Jonathan. Fique para o almoço. Você pode ir para a academia depois. Vou recusar essa oferta, pai. Se eu tiver que trazer esse garoto aqui, preciso começar a trabalhar nisso imediatamente. Afinal, a bagunça que eu fiz não é algo que se possa resolver tão facilmente. De volta à academia. Sei que vocês devem estar se perguntando por que os alunos do segundo ano estão aqui hoje? A Mayra murmurou fragilizada. Como podem ver, não estou no meu melhor estado. Por isso, pedi aos seus veteranos que os ajudassem com a sessão de combate de hoje. Os calouros trocaram olhares entre si. Os segundanistas eram conhecidos por serem briguentos.
Alguns deles até haviam sido suspensos por causar violência no campus. Havia rumores de que alguns deles vinham de famílias que tinham relações com vampiros que lhes ensinavam magia proibida. Assim, até mesmo a ideia de treinar com eles deixava os calouros um pouco preocupados. Mas como a Mayra já havia tomado a decisão, não havia nada que pudessem fazer para protestar contra a ideia dela. Fazer isso só colocaria um alvo nas costas deles, e para ser sincero, nenhum deles tinha coragem de fazê-lo. Nenhum deles, apenas alguns. Principalmente alguém que já tinha um alvo enorme pintado nas costas. Ashton sentia alguma hostilidade vindo dos alunos do segundo ano, e embora soubesse que era impossível, não conseguia deixar de pensar se a Mayra havia orquestrado tudo isso para que os alunos do segundo ano pudessem pôr as mãos nele. Cara, essas pessoas com certeza têm os egos mais frágeis que eu já vi. Ashton suspirou. Por que não podiam simplesmente deixá-lo em paz? Ele venceu um aluno do segundo ano e daí, não era como se ele fosse o único a procurar encrenca. Obviamente, se alguém o atacasse, ele teria que responder na mesma moeda. Aos seus olhos, brigar não passava de uma forma de transação. Mas essas pessoas sempre faziam um escândalo maior por algo insignificante. Mesmo assim, ele estava feliz por pela primeira vez, poder lutar contra pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Ao contrário dos calouros que só conseguem dar socos aleatoriamente, dependendo muito das habilidades que possuem. Já que sua primeira viagem à masmorra será em alguns meses, acho que esta seria uma oportunidade de ouro para você, pirralho inexperiente. Aprender uma coisa ou duas com pirralhos um pouco mais experientes. A Mayra continuou tagarelando. Agora que o objetivo desta sessão conjunta foi esclarecido, vamos dividir os calouros e os veteranos em grupos de 3. Como em uma masmorra, os participantes precisam trabalhar em equipe, lutar em equipe ajudará você a reconhecer o que precisa ser trabalhado. Seja trabalho em equipe, táticas de batalha ou autoaperfeiçoamento. Alguma pergunta? Enquanto todos balançavam a cabeça, a mão de Ashton disparou no ar. Sim? Você poderia, por favor, deixar as regras de engajamento claras desta vez? Eu odiaria se algo como da última vez acontecesse de novo. Ashton repetiu com uma expressão sincera no rosto. Pelo menos era o que parecia para todos os outros. Mas as intenções de Ashton eram completamente diferentes. Ele estava avisando o professor que se algo parecido com a última vez acontecesse, ele não se conteria. Não importava se ele estava competindo com veteranos. Não se preocupe, Sr. Bismarck. Desta vez, só há uma regra. Você precisa nocautear seus oponentes. Você é livre para usar suas habilidades, mas não pode causar dano permanente aos seus oponentes, e isso vale para todos. Ela continuou. Se vocês acabarem quebrando essa regra, vou garantir que este seja o último dia de vocês na academia. Mesmo que eu tenha que arriscar meu emprego. Entendido? Ótimo. Agora formem suas equipes. Quando a Mayra disse isso, Ashton percebeu que estava em apuros. Todos da sua turma o odiavam. Ele não conseguiria formar um time. Ele esperava que a Mayra formasse times por conta própria, mas, cara, ele estava errado em pensar assim. No entanto, ele não estava tão solitário quanto pensava. No momento seguinte, Ana apareceu à sua frente, seguida por outra garota. A garota era um pouco mais baixa, com cerca de 1,57 metros, tinha cabelos castanhos cacheados, assim como sua pele, e olhos azuis. Quanto ao seu comportamento, ela parecia bastante tímida, a julgar pela forma como se remexia constantemente. Quer formar uma equipe com a gente? Perguntou Ana com sua cara inexpressiva de sempre. Precisamos de mais um membro. Por que não? Então estarei sob seus cuidados. Ashton respondeu com um aceno curto, mas breve. Vamos vencer essa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 111 Sessão de Treinamento 2. As regras de combate eram as mesmas de antes. A única mudança era que um membro da equipe não seria desclassificado mesmo se fosse empurrado para fora dos limites. Ashton concordou plenamente com a mudança de regra. Afinal, nas masmorras, eles terão que lutar contra criaturas noturnas, e elas não pararão só porque as repeliram. Continuarão a atacá-las até que estejam mortas. Além disso, a maioria deles terá habilidades próprias que não hesitarão em usar. Como resultado, a decisão de Mayra de deixar os alunos usarem suas habilidades também era razoável e os ajudaria a se familiarizarem com a defesa ou esquiva de tais habilidades. Mas havia uma coisa para a qual Ashton simplesmente não conseguia encontrar uma justificativa. Era óbvio que como os veteranos tinham mais experiência em masmorras e coisas do tipo, eles eram as pessoas ideais para ensiná-los sobre autodefesa e ataque. No entanto, era realmente necessário que eles espancassem os juniores com tanta brutalidade? Nas 4 lutas que aconteceram até então, não só os calouros perderam todas, como todos os calouros também tiveram que ser mandados para a enfermaria. Alguns tiveram os ossos quebrados, enquanto outros apresentavam ferimentos graves no corpo. Embora Mayra tenha dito que nenhum desses ferimentos causaria danos permanentes aos alunos, o trauma mental que eles poderiam sofrer foi completamente ignorado. O treino deles estava se tornando uma verdadeira sessão de como ser tratado como um saco de pancadas. Mas quanto mais Ashton pensava nisso, menos se importava. Afinal, aqueles eram alunos que queriam tornar a vida dele um inferno, na verdade. Por que ele deveria sentir pena do estado deles? A única coisa com que ele se preocupava eram seus companheiros de equipe, só isso. Contanto que conseguisse impedir que o mesmo acontecesse com eles, teria feito mais do que o suficiente. Bem, ele estava mais preocupado com a princesinha da sua equipe. Afinal, ele tinha certeza de que Ana conseguiria lidar com um dos veteranos sozinha. Ela é a conquistadora das chamas com a bênção azul. Com suas habilidades de mana e fogo, ela deve ser mais ou menos capaz de conter pelo menos um deles. Um plano rudimentar começou a tomar forma lentamente em sua cabeça. O resto seria uma dor de cabeça para mim. Um momento depois, as próximas equipes foram chamadas ao palco, e embora os calouros tenham dado o seu melhor, o resultado final da luta permaneceu o mesmo. No entanto, desta vez, havia um motivo diferente para a derrota. Armas.
Desta vez, os calouros conseguiram dominar os veteranos, o que não foi nenhuma surpresa, considerando que sua equipe era composta por 3 jogadores de classificação S. No entanto, no minuto em que pareceu que os segundanistas iriam perder, eles sacaram suas armas e rapidamente derrotaram os oponentes. Os alunos do primeiro ano ficaram perplexos com a falta de resposta de Amaira. No entanto, quando ela disse o que precisava, eles não conseguiram contestar suas alegações. Eu nunca disse que você não tinha permissão para usar armas, disse? Ela suspirou decepcionada. Você deveria ouvir as instruções com mais atenção. Além disso, as criaturas noturnas não pedirão permissão antes de fazer uma manobra semelhante. Se tudo que você consegue fazer é reclamar, então acho que deveria ficar de fora durante esta tentativa de subjugação. Depois disso, nenhum dos calouros lhe perguntou mais nada. A viagem de subjugação era algo que todos esperavam ansiosamente, e como a Mayra tinha controle sobre quem podia ou não participar da viagem, ninguém queria irritá-la. Afinal, dos 80 alunos, apenas 30 seriam enviados na viagem. Os demais precisarão se preparar mais e talvez consigam se qualificar para a próxima viagem, seja ela qual for. Embora eu não saiba muito sobre masmorras, subjugação e coisas do tipo, deve ser algo importante para todos. Considerando que a Mayra silenciou todos eles com o aviso de não deixá-los participar. Depois de viver no recinto por 16 anos, havia muitas coisas sobre as quais Ashton tinha pouco ou nenhum conhecimento. As masmorras eram uma delas. Bem, ele sempre podia pedir uma explicação a Rose ou simplesmente dar uma passada na biblioteca. Ana, Nick e Ashton. Vocês são os próximos. Rugiu a Mayra a plenos pulmões. Ashton não pôde deixar de notar o sorriso malicioso em seu rosto ao anunciar quem seriam seus oponentes. No momento em que Ashton viu seus oponentes, percebeu por que ela sorria daquele jeito. Afinal, os 3 enfrentariam um time composto por 3 jogadores de rank S do segundo ano. Ashton verificou rapidamente as estatísticas deles e bem, as coisas não pareciam boas para eles. Seus oponentes estavam todos no nível 12 ou 13, enquanto em sua equipe, ele era o único no nível 12. Ana estava no nível 10 e a garota Sardenta estava no nível 9. Ana talvez não conseguisse segurar um deles sozinha. Talvez com a ajuda de Nick, os dois mantivessem um dos níveis 12 ocupado. No entanto, isso deixaria Ashton sozinho para lidar com o nível 13 e o nível 12. O que vocês estão esperando? Subam no palco o mais rápido possível. Não temos tempo a perder. A Mayra gritou para eles enquanto se dirigiam ao palco. Assim que o fizeram, os veteranos aproveitaram a oportunidade para zombar deles. Principalmente o careca que por acaso estava no nível 13. Ouvi dizer que você foi o garoto que derrubou nosso colega de classe com um soco. Que ousadia sua tocar num veterano daquele jeito. O careca deu um sorriso irônico, mas Ashton também sorriu. Do que você está rindo? Ah, nada demais. Eu só estava pensando se você se transformasse em lobisomem, você ainda ficaria careca ou não. Seria hilário se você ficasse. Ashton respondeu, e para sua surpresa, os alunos do primeiro ano acabaram rindo também. Vou fazer você engolir essas palavras. Tipo, você comeu seu cabelo? Claro, vem pra cima de mim. Capítulo 112, Sessão de Treinamento 3. Entretanto, antes que o careca ou Ashton pudessem fazer qualquer movimento, a Mayra pulou entre eles e literalmente os jogou de volta para seus times. Embora ela tivesse gostado de ver os veteranos destruírem Ashton, isso tinha que ser feito em um ambiente permitido e ela não podia dar permissão para eles fazerem o que quisessem. Ela simplesmente não podia ter 2 idiotas sem cérebro se intrometendo em sua turma. Ela já havia recebido uma advertência do diretor para controlar o ambiente da turma. Portanto, não podia deixar os 2 brigarem entre si antes do início oficial da partida. Vocês 2, idiotas, fiquem nos seus cantos até que eu diga o contrário. Ela rugiu enquanto as veias saltavam de sua cabeça e rosto. Seu rosto também ficou visivelmente vermelho, o que foi divertido de ver. Por outro lado, sua frágil forma desapareceu e ela voltou a ser a musculosa Mayra de antes. No entanto, sua forma durou apenas 1 minuto antes de ela retornar à sua forma frágil. A gigantificação é realmente uma habilidade muito legal de se ter. Ashton pensou no momento em que se recuperou do arremesso violento de Mayra algum dia. Com certeza vou tornar essa habilidade minha. No entanto, esse dia demoraria a chegar. Por ora, Ashton precisava se concentrar nos 3 mosqueteiros à sua frente. Mas antes que pudesse fazer isso, a Mayra começou a repreender o careca e a ele por desrespeitarem as regras. O que, para ser sincero, Ashton tinha esquecido completamente, enquanto executava sua fase pré-planejada antes de enfrentar os veteranos. Por mais que a Mayra quisesse dar uma surra nos 2 por desconsiderá-la, ela não estava em condições de fazê-lo. Então ela os repreendeu e saiu do caminho. Assim como antes, vocês terão 1 minuto para bolar estratégias ou algo assim, a Mayra reiterou as regras. Depois que o minuto passar, eu apito e vocês começam. Entenderam, seus cães com cérebro morto? Sim, professor. Um momento depois, Ana se virou para Ashton com uma expressão vazia no rosto. Parecia que a Mayra não era a única irritada com a vontade repentina dele de brigar de frente com o veterano. Antes que você comece a me repreender por nada, olha ali. Ashton acenou com a cabeça na direção do careca que parecia furioso, enquanto seus companheiros de equipe tentavam desesperadamente acalmá-lo. Ana levou um momento para entender por que Ashton queria que ela olhasse para o careca. Mas Nick se adiantou e murmurou o motivo com sua voz tímida. Vê você o deixou bravo de propósito? Sim. Um truque barato, mas deve ser o suficiente para pegar ele e seus companheiros desprevenidos. Ashton sorriu confiante. Ele não entrou na briga simplesmente porque sentiu vontade.
Foi um movimento calculado. Não havia a mínima chance de que enfrentar os 3 veteranos de frente, quando estavam calmos e controlados, resultasse na vitória deles. Os veteranos teriam facilmente superado os calouros como esfregões e vassouras. Mesmo com os genes e habilidades de trapaceiro de Ashton, não havia como vencer a menos que Ashton usasse seus equipamentos. Por isso, Ashton agiu antes que alguém percebesse o que ele estava fazendo. A maioria dos carecas tinha vergonha do cabelo. Pelo menos os idosos que moravam no recinto eram assim. Foi por isso que Ashton decidiu usar a fonte óbvia de descontentamento para provocar o idoso. Dessa forma, Ashton conseguiu arruinar a calma do careca, forçando-o a ter um ataque de raiva. Como resultado, os outros 2 veteranos também tiveram que se concentrar em acalmar o amigo, em vez de se concentrarem na preparação para a partida. Não era algo honroso de se fazer, mas me honra era a última coisa que Ashton tinha em mente desde que se tornou um híbrido amaldiçoado. Como você sugere que façamos isso? Embora a voz de Ana estivesse tão inexpressiva quanto antes, Ashton percebeu que ela estava um pouco preocupada depois de ver seus oponentes. Eles podem estar perturbados por enquanto, mas ainda têm mais experiência em luta do que nós. Agora sim, Ashton lançou um olhar muito sugestivo para Ana, mas aquele olhar desapareceu um instante depois. Ele não queria que ela pensasse que ele sabia de algo que não deveria. Ela não sabia, mas Ashton sabia muito bem de sua identidade secreta como Bella. Além disso, pela única briga que tiveram, Ashton já sabia que Ana era uma ótima lutadora e que conseguiria se manter firme se tudo corresse conforme o plano dele. Bem, já que temos permissão para usar armas, presumo que também temos permissão para usar armaduras. Ashton continuou a conversa e rapidamente percebeu a importância do couro nemiano, junto com o chicote de osso. Esses foram os 2 itens que ele recebeu durante o exame de avaliação. Mesmo assim, ver aquelas engrenagens brilhantes juntas deixou muitos alunos com um pouco de inveja, tanto os do primeiro quanto os do segundo ano. Eles podiam ser mais experientes que eles, mas quando se tratava de armas e equipamentos, Ashton os superava facilmente. Eu cuido de 2 deles, enquanto isso, espero que vocês 2 cuidem do terceiro. Ashton murmurou enquanto balançava o chicote como um profissional. Mas tentem não prolongar a luta desnecessariamente. Posso até conseguir atrasar os veteranos por um tempo, mas não vou conseguir derrotar os 2 sozinho. Entendido, respondeu Ana e tirou um cajado mágico de seu inventário. Quanto a Nick, bem, ela tinha uma bênção amarela e era mais apta a usar feitiços de apoio do que em combate na linha de frente. Por isso, ela ficou atrás de todos eles. Ashton foi na frente enquanto Ana ficou entre os 2. A linha de batalha deles não era perfeita, mas bem, era melhor do que a maioria dos novatos havia criado. Ambos os times estão prontos? A Mayra perguntou quando o tempo de preparação terminou. Então lutem. No momento em que a Mayra apitou, Ashton avançou como um lobisomem sedento por batalha. Os alunos do segundo ano ficaram surpresos com sua investida destemida, mas um momento depois acabaram ficando ainda mais surpresos com a habilidade de Ashton. A gravar. Capítulo 113, Sessão de Treinamento, 4. Todos os alunos do segundo ano tentaram sair do alcance da habilidade de controle de grupo de couro de Nemeia, mas Ashton já estava perto demais para eles. Eles foram inevitavelmente atingidos pela habilidade e, como resultado, os 2 de nível 12 não puderam mais usar suas habilidades pelos próximos 5 minutos, pois estavam no mesmo nível de Ashton. Quanto ao careca de nível 13, a eficácia de suas habilidades caiu em 60%, o que praticamente as tornou inúteis contra a armadura de Ashton. Peguei vocês, vadias. Ashton sorriu e continuou com a próxima fase do seu plano. Um momento depois, uma marca apareceu sobre suas cabeças. Não demorou mais de um segundo para que todos reconhecessem a habilidade. Afinal, era uma das 5 habilidades lendárias que um lobisomem pode obter. A marca do lobo. A presença de 3 alvos marcados pode ser detectada em sua vizinhança. Dano e agilidade foram aumentados em 30% por 3 minutos. Todos que assistiam à luta ficaram em silêncio, atordoados ou boquiabertos, e os companheiros de Ashton não foram exceção. Não havia se passado nem um minuto desde o início da luta e Ashton rapidamente subjugou os oponentes, usando apenas 2 habilidades. Uau! Apesar do ódio que sentia por Ashton, até a Mayra não conseguia deixar de admirar a destreza de Ashton em combate. Ele não só era capaz de analisar rapidamente as fraquezas dos inimigos, como também de suprimi-los antes mesmo que pudessem lhe dar um soco. Ele fez parecer fácil, mas nem todo mundo gosta de usar habilidades em sucessão rápida. Ela pensou consigo mesma, acho que sei porque o diretor foi leniente com ele. Apesar de ser um vira-lata, ele tem talento. Ana, Nick, cuidem daquela da direita. As instruções de Ashton tiraram as 2 do estado de espanto e as fizeram obedecer. Enquanto isso, Ashton usou o chicote para balançar para a esquerda e se esquivar do ataque do careca. Ao mesmo tempo em que plantava firmemente o pé na nuca do careca e o usava como plataforma para saltar em direção ao terceiro sujeito. No ar, Ashton transformou sua mão direita em uma garra de lobisomem e, usando sua força aprimorada, desferiu um soco bem no rosto do veterano com um estrondo. Usar marchas quase tornou tudo fácil demais para mim, Ashton sorriu. Se os veteranos da última rodada não tivessem usado suas armas, Ashton jamais teria pensado em usar seus equipamentos no meio da luta. Nesse caso, as coisas não teriam terminado bem para ele e seus companheiros de equipe. No entanto, no momento em que lhes foi permitido usar armas e equipamentos, todas as preocupações de Ashton desapareceram. Graças à habilidade exclusiva da pele de Nemeia, ele não precisava mais se preocupar com os 2 de nível 12. Afinal, ele poderia facilmente selar as habilidades deles e sem as habilidades deles, seria moleza derrotá-los rapidamente. O único com quem ele precisava se preocupar era o careca. Mas antes que pudesse se concentrar nele, precisava nocautear os caras de nível 12 primeiro. No entanto, havia uma coisa que Ashton ainda precisava aprender.
Tudo pode mudar dentro de uma masmorra, e até mesmo um plano bem elaborado pode se tornar inútil. Exatamente como estava prestes a acontecer agora. O plano que Ashton havia elaborado às pressas era, de certa forma, perfeito dada a situação. No entanto, dependia fortemente de um fato. Careca, em seu estado de fúria, manteria o foco nele. Mas e se não conseguisse? Arg! Justo quando Ashton pensou que tudo estava sob seu controle, as coisas mudaram. O grito de gelar o sangue de Nick foi a prova disso. Ashton se virou rapidamente apenas para ver Careca pisoteando Nick como se ela fosse feita de borracha ou algo assim. Mas o sorriso que Careca tinha no rosto era ainda mais bizarro do que a bagunça sob seus pés. Ashton não sabia o que aconteceu um momento depois, mas explodiu. Nunca tinha acontecido antes, mas ele estava mais irritado do que nunca. O que era surpreendente, considerando que ele nem se importava tanto assim com Nick. No entanto, naquele momento, a raiva tomou conta de sua mente e sua visão se estreitou severamente. Tudo que ele conseguia ver era o Careca pisoteando Nick, nada mais. Era como se Ashton estivesse vendo a si mesmo e tudo ao seu redor de uma perspectiva de terceira pessoa. Então, um momento depois, ele estava dentro do seu corpo, mas não o controlava mais. Era como se ele fosse um passageiro em um carro enquanto outra pessoa o dirigia. Só que, neste caso, seu corpo era o carro. Ele tinha quase certeza de que era a primeira vez que se sentia assim, mas não conseguia deixar de sentir uma estranha familiaridade com a situação. Como se já tivesse passado por tudo aquilo antes, num passado distante. Deixe de lado suas inibições. Ele ouviu uma voz dentro de sua cabeça. Era sua voz, mas era diferente de tudo que já ouvira antes. Ele sabia que precisava retomar o controle de si mesmo. Mas, por algum motivo, naquele momento, seu corpo foi compelido a fazer o que a voz queria. Não. Por que resistir agora, se você já se submeteu ao impulso primitivo antes? Você não se lembra do dia em que seus amados e indefesos pais foram tirados de você? Não se lembra do que fez naquela ocasião? O que você está falando? Mesmo conversando mentalmente, Ashton mal conseguia falar. Parecia que alguém ou alguma coisa o estava sufocando, dificultando sua fala clara. Tis, você é patético. Resiliente, mas patético. Tudo bem, faça do seu jeito. Limpe essa bagunça sozinho, se puder, mas receio que já seja tarde demais. De repente, a visão de Ashton clareou e ele recuperou o controle do próprio corpo. Mas ao olhar ao redor, viu que todos o observavam, com medo nos olhos. Só então percebeu que suas mãos estavam um pouco molhadas. Ele olhou para baixo e viu que suas mãos estavam cerradas como punhos, manchadas de sangue. Olhou ainda mais para baixo e viu que Careca estava caído ali, de bruços com a cabeça aberta. Eu fiz isso? Ashton mal conseguiu murmurar antes de desmaiar. Capítulo 114 Cinzas de Tempos Esquecidos 1. A escuridão é uma coisa engraçada. A mente das pessoas costuma ser programada para ter medo dela, com pesadelos constantes de algo à espreita que as perseguem enquanto vagam na escuridão. Ela também é frequentemente retratada como uma fonte de desprazer e infortúnio. No entanto, a escuridão é muito diferente de como foi retratada. Somente aqueles que a abraçaram de braços abertos entenderiam que a escuridão não era motivo de preocupação ou medo. Afinal, a escuridão em si era solitária e tudo o que ela queria era que alguém a abraçasse, assim como alguém abraçaria a primeira luz após horas de escuridão. Era apenas uma entidade incompreendida que poderia ser a maior aliada de alguém, se ao menos começassem a confiar nela. Os vampiros foram os primeiros a fazer isso, e agora sua força permanecia inigualável, governando mais de metade da população da Terra. Seria de se esperar que os lobisomens estivessem na liderança nesse aspecto, mas não estavam. Eram tão astutos e absorvidos em seus próprios pensamentos de supremacia genética, que se esqueceram do recurso mais precioso e limitado que o planeta tinha a oferecer muito antes dos mutantes ressurgirem das cinzas de uma era esquecida, os humanos. Enquanto os mortos-vivos se ocupavam em devorar os humanos na primeira oportunidade que tiveram e os lobisomens se ocupavam em escravizá-los e estabelecer sua supremacia sobre os humanos. Os vampiros adotaram uma abordagem muito diferente quando se tratou de promover mudanças e estabelecer uma nova ordem mundial. Eles tinham plena consciência de que os humanos desconfiavam deles e não confiavam neles. Bem, era natural que se sentissem assim, considerando que eles, como mutantes e inimigos da humanidade, lhes haviam feito. No entanto, para que os humanos se juntassem a eles de bom grado, os vampiros lhes deram algo que ninguém mais ousou: liberdade. Veja bem, liberdade era algo que os humanos almejavam há muito, muito tempo. Assim que o mundo começou a desmoronar, eles foram privados de sua liberdade e forçados a lutar pela sobrevivência daqueles que escaparam do planeta, na primeira oportunidade que tiveram, deixando para trás aqueles que lutaram por eles. Essa traição foi muito pior do que qualquer coisa que os soldados pudessem ter sentido. Por décadas, os humanos que ficaram para trás foram tratados pior do que animais, até mesmo pelos vampiros. Mas tudo mudou quando os vampiros reconheceram o valor desses humanos. Eles eram inestimáveis, pelo menos para os vampiros. Eram fontes ambulantes de alimento para eles. Se usado corretamente, um deles poderia suprir suas necessidades por 60 a 70 anos ou até mesmo um século. Assim, em troca de sua liberdade, os humanos eram obrigados a doar pelo menos uma unidade de seu sangue por mês. Além disso, os humanos só podiam usar seu sangue como unidade de troca nos impérios criados pelos vampiros. Esse arranjo pode parecer duro, mas era muito melhor do que sacrificar a maior parte de suas vidas ou ser comido vivo. Além disso, eles receberam uma maneira de se livrar da obrigação de doar seu sangue, transformando-se voluntariamente em vampiros. Se alguém de uma família se tornasse vampiro, ficava isento de todos os problemas pelos quais os humanos normalmente tinham que passar. E para surpresa de ninguém, muitos humanos aceitaram essa oportunidade, o que ajudou ainda mais os vampiros a se fortalecerem. A aceitação dos humanos como iguais
Foi uma das razões pelas quais os impérios governados por vampiros foram mais bem-sucedidos em comparação aos governados por lobisomens. Mas essa não foi a única razão. Como os vampiros podiam viver literalmente por vários séculos, eles não tinham sede de progresso, uma sede de fazer mais. Em vez disso, eles só queriam estabilidade para o resto de suas vidas anormalmente longas. No entanto, os lobisomens eram diferentes. Como geralmente eram fracos em comparação com os vampiros, frequentemente buscavam maneiras de derrotá-los. É aí que os humanos se revelam recursos inestimáveis. Lobisomens e humanos eram muito parecidos. Portanto, seu pensamento era mais ou menos o mesmo. Ambas as espécies estavam ávidas por conquistas cada vez maiores em suas vidas. Além disso, ao estudar os humanos, os vampiros também puderam conhecer muito sobre os lobisomens, o que por sua vez ajudou os vampiros ainda mais a conhecer as fraquezas dos lobisomens. Dito isso, embora os vampiros entendessem os humanos melhor do que qualquer outra raça dominante, ainda havia muitas coisas que eles desconheciam sobre os humanos, coisas que até os preocupavam. Felizmente, eles tinham alguns dos seus cérebros mais brilhantes investigando o assunto. Eram, em sua maioria, pessoas que já foram humanas, mas que foram recrutadas de diferentes cantos do mundo apenas para esse propósito. Humanos que lhes foram oferecidos como oferendas de paz pelos lobisomens e mortos-vivos. Eles não tinham consciência do que estavam perdendo e quando perceberam, já era tarde demais. Eles haviam sido transformados em vampiros. Uma dessas ex-humanas estava a caminho da capital do maior reino dos vampiros, a cidade de Ambrosia. Essa mulher também era chefe do centro de pesquisa localizado na cidade e, embora estivesse lá há apenas 11 anos, havia conquistado a confiança do rei Arthur Verdasha. O som de seus saltos agulha ressoava pelos corredores do laboratório, que estava terrivelmente silencioso, mesmo com mais de 1000 cobaias vivas sendo mantidas ali para fins de pesquisa. Bem-vinda de volta, doutora Ava Crane, a assistente da mulher e ex-humana cumprimentou a moça ao passar por ela. Como foi sua viagem para Licania? Com 1,75 metros de altura, a doutora Ava se virou e, ao fazê-lo, seus cabelos brancos e curtos acompanhavam seus movimentos. Ela tinha pele morena e o rosto coberto de sardas claras. No entanto, isso não impediu que seu charme sobrenatural transbordasse por toda parte. Leia, quantas vezes preciso te dizer? Perguntou Ava com um sorriso no rosto. Quando estivermos sozinhos no laboratório, me chame pelo meu nome verdadeiro. Sua Alteza já me deu permissão para usar meu nome verdadeiro e acho que seria melhor se você começasse a usá-lo também. Como desejar, doutora Avalina Fenrir. Capítulo 115 Cinzas de Tempos Esquecidos 2. Agora está melhor. Avalina sorriu e entrou no laboratório, seguida por Leia, que observava silenciosamente cada movimento de Avalina. Ao contrário do que qualquer um que a visse daquele jeito poderia presumir, Leia não tinha mais intenções em relação a Avalina. Na verdade, o motivo pelo qual ela olhava tão atentamente para a chefe era que, além de ser sua assistente, Leia também era guarda-costas recém-nomeada de Avalina. Avalina era uma vantagem para o rei, afinal, sua pesquisa poderia potencialmente eliminar uma das duas maiores fraquezas dos vampiros, o sangue de morto-vivo. Embora os vampiros pudessem evitar a luz do sol, o sangue de um morto-vivo era algo que poderia matá-los a qualquer momento, forçando o caixão a se ativar. Até então, os lobisomens não tinham conhecimento dessa fraqueza, mas seria apenas uma questão de algumas décadas, se os vampiros tivessem sorte, até que os lobisomens a descobrissem. Portanto, eles precisavam se livrar dessa fraqueza ridícula antes que os lobisomens pudessem potencialmente usar o sangue dos mortos-vivos como arma. Embora os três pilares, os vampiros, os lobisomens e os mortos-vivos vivessem sob um acordo de não violência uns contra os outros, era um acordo feito mais por uma necessidade do que por um desejo. Após uma longa e cansativa guerra contra os humanos, eles não podiam mais lutar entre si para reivindicar os recursos uns dos outros. Assim, o acordo foi feito para evitar que tal conflito surgisse. Entretanto, com o passar das décadas e a estabilização de cada um de seus reinos, sua necessidade de estabilidade e paz com outros pilares começou lentamente a desaparecer e estava a caminho de ser substituída por seus desejos. Cada um deles se cansou um do outro à medida que as coisas começaram a mudar. Embora pudesse levar mais algumas décadas para que uma guerra total acontecesse, era melhor estar preparado do que esperar e torcer pelo melhor. Assim, Avalina e sua pesquisa eram uma das únicas coisas que poderiam ajudar os vampiros naquele momento. No entanto, nem todos os reis e lordes vampiros acreditavam que Avalina fosse capaz de fazer algo de bom. Embora confiassem nos humanos, não podiam confiar completamente em alguém que não era apenas humana, mas também alguém que esteve em contato próximo com os lobisomens durante a maior parte de sua vida. Esses reis e senhores estavam preocupados se Avalina era uma agente dupla que poderia estar preparando um cenário para os lobisomens os atacarem. Havia também outras pessoas que queriam ter a pesquisa para si, a fim de obter imunidade ao sangue morto-vivo e chantagear os outros para que obedecessem às suas ordens. Essas pessoas não conheciam limites e eram capazes de fazer qualquer coisa para pôr as mãos em Avalina. Por isso, protegê-la era de extrema importância. Mais importante ainda do que proteger os parentes diretos do próprio rei. Mas Avalina era um espírito livre e fazia o que queria quando queria. Como voltar para Licânia? Ninguém, nem mesmo os assessores mais próximos de Avalina, sabia por que ela tinha ido para o lugar de onde só guardava lembranças ruins. Nem ela jamais revelaria o verdadeiro motivo de sua visita a Licânia.
No entanto, quando ela retornou de lá, cerca de um mês atrás, o rei queria algumas respostas. Sua corte estava preocupada que ela pudesse estar conspirando com os lobisomens e, por isso, ela não revelou a intenção de sua visita. O rei confiava em sua inocência dos crimes dos quais estava sendo acusada. Mas, numa tentativa desesperada de provar que todos estavam errados, ele obrigou a Valina a fazer um teste de detector de mentiras em frente ao tribunal. No entanto, antes de tudo começar, a Valina impôs uma condição. Se sua inocência tivesse sido provada, todo o tribunal, exceto o rei e sua família, deveria ser preso por tentar fazer falsas acusações contra ela. Caso contrário, ela não faria o teste. Depois disso não havia muito a dizer. Os ministros recuaram, pois nenhum deles queria ser preso. A Valina não precisava mais fazer o teste, mas fez e ao fazê-lo, contou a todos o motivo de sua visita a Licânia. Bem, um dos motivos. Ela estava procurando por um veneno, pois esperava que com ele pudesse desenvolver algum tipo de vacina ou remédio para ajudar a se livrar dos efeitos do sangue de mortos-vivos em vampiros. Os magos confirmaram que ela estava falando a verdade e ponto final. Entretanto, seu verdadeiro motivo para visitar Licânia ainda estava envolto em mistério e Leia sabia que a Valina estava escondendo o motivo de todos. Motivo real? Eu já contei a todos quais eram meus verdadeiros motivos. A Valina sorriu e voltou ao trabalho. Mas doutor, até onde eu sei, o senhor não é alguém que toma medidas para ajudar vampiros. Você tem razão. Não estou tentando ajudá-los. Estou tentando me ajudar. A Valina interrompeu Leia imediatamente. Já que eu também sou uma vampira agora, o sangue dos mortos-vivos é suficiente para me matar. Então, estou fazendo essa pesquisa para me proteger mais do que qualquer outra pessoa. Você entendeu? Leia assentiu e manteve a boca fechada a partir de então. A Valina era sua chefe, mas também era sua amiga. Ela não queria que nada acontecesse com ela por causa de seus movimentos imprudentes. Mas, ao que parecia, a Valina não se importava mais com nada. Quem pode culpá-la? Pensou Leia consigo mesma. Se eu perdesse meu marido e meu único filho, quem sabe o que eu faria? Leia. Assim, doutor? Pare de sonhar acordada e peça para alguém organizar esses arquivos, tá? Eu fiquei fora por um mês e tudo virou um caos. A Valina suspirou profundamente antes de balançar a cabeça, decepcionada. Além disso, quero registros diários do último mês para o sujeito de teste 07C. Vamos lá. Leia murmurou e saiu imediatamente. A Valina esperou que ela desaparecesse de vista antes de ser finalmente tomada pelas emoções. Ela foi até Licânia na esperança de resgatar seu filho, Ashton, das garras da vil senhora. No entanto, quando chegou lá, já era tarde demais. Ashton havia sido levado pela senhora. Um dia, eu vou me reunir com você. Aguente só mais um pouco. A Valina murmurou para si mesma. Você é a única razão pela qual estou tão determinada a encontrar uma cura para o veneno no sangue dos mortos-vivos. Quando eu encontrar isso, os vampiros atacarão Licânia e ficaremos juntos novamente. Capítulo 116. Expulsão? 1. Ashton levou alguns dias para recuperar a consciência. Desde o momento em que acordou, sentiu a tensão ao seu redor. Ninguém falava com ele, exceto a equipe da enfermaria. Eles também estavam sendo rudes com ele e fazendo o mínimo para mantê-lo sob controle. Ashton não tinha notado, mas mais ou menos, todo o seu corpo estava coberto de ferimentos. Ferimentos dos quais ele não se lembrava de ter sofrido. Finalmente, depois de mais alguns dias, ele recebeu a visita do diretor, juntamente com a amante e um policial da delegacia local. No momento em que viu a expressão no rosto deles, soube que tinha cometido um erro enorme. Isso também no primeiro dia em que sua punição foi revogada. Além disso, ao contrário da última vez, ele havia feito algo horrendo em uma sala cheia de testemunhas que teriam de bom grado testemunhado contra ele. Desta vez, realmente acabou para ele. Você é Ashton Bismarck? Perguntou um policial de aparência ousada com sua voz autoritária. Ashton queria falar, mas nada saiu de sua boca além de suspiros curtos. Naquele momento, a enfermeira ao lado deles correu para dar algum tipo de remédio a Ashton antes de começar a explicar seus ferimentos aos três. O paciente sofreu danos graves na laringe, ou na caixa vocal, como é mais comumente chamada. Como resultado, ele pode não conseguir falar por muito tempo se conseguir. Além disso, seu coração também sofreu muitos danos devido aos constantes ataques ao peito com lâminas afiadas. Havia muito mais coisas erradas com o corpo de Ashton naquele momento, como vários ossos quebrados e ferimentos que estavam demorando muito para cicatrizar. Mas os ferimentos sobre os quais a enfermeira informou aos outros eram os mais problemáticos e poderiam ser permanentes. Quanto mais a enfermeira falava, mais deprimido Ashton se sentia. Principalmente porque estava frustrado com aquilo. Não se lembrava de nada do que aconteceu durante o duelo e, ainda assim, estava em um estado terrível. Isso também poderia significar que Ashton havia se tornado, de certa forma, um fardo para a patroa. Afinal, ele estava terrivelmente ferido e, bem, tinha ferimentos permanentes por todo o corpo. As coisas não pareciam nada boas, nem um pouco. Quando a enfermeira terminou de falar, o policial não perdeu um segundo sequer. Não importa se ele não consegue falar ou andar. Ele cometeu um crime hediondo e terá que ser julgado pela corte do rei por isso. Dito isso, o policial entregou um mandado a Ashton e informou que ele estava preso pelas acusações de agressão e tentativa de homicídio. Ashton arregalou os olhos, mas foi tudo o que conseguiu fazer, pois ainda não conseguia falar. Droga! Que diabos! A mente de Ashton estava a mil enquanto seu olhar alternava entre a amante e o diretor, um após o outro. No entanto, nenhum deles o olhou nos olhos. O oficial informou a ele e a amante sobre a data marcada para o julgamento. O policial também recebeu instruções para deter Ashton, mas depois de conversar com o médico e ver o estado de saúde de Ashton com os próprios olhos, decidiu que detê-lo não lhe faria bem.
principalmente porque ele não conseguia nem mexer os pés quebrados e deixou a enfermaria. Mesmo assim, ele os alertou para comparecerem à audiência, caso contrário, ele seria caçado e provavelmente executado. Depois, a enfermeira fez seus exames de rotina e também foi embora, deixando Ashton sozinho com as mulheres. O que eu devo fazer? O que diabos eu posso fazer? Por mais que Ashton pensasse muito, nenhuma ideia lhe vinha à cabeça. Ele estava desamparado, principalmente porque nem se lembrava do que acontecerá naquele dia. Você também deveria ir embora. A patroa quase deu uma ordem ao diretor e, para surpresa de Ashton, ela o fez sem reclamar. Assim que o diretor saiu, a patroa fechou a porta e sentou-se ao lado dele. Você se ferrou feio. Nem eu consigo te ajudar a sair dessa enrascada. Ao contrário de antes, a patroa parecia calma e serena. Mesmo assim, eu sei que você não conseguiu evitar. Um desabafo como esse já era esperado há muito tempo. Na verdade, estou surpresa que tenha demorado 11 anos para reaparecer. Ashton olhou para ela com perplexidade nos olhos. Ele não sabia que diabos a patroa estava falando, mas para ele parecia que deveria ter percebido seu desabafo, como ela o chamava. Parece que você não se lembra de nada. A senhora sorriu e balançou a cabeça. Você deve ter ouvido histórias sobre seu estado frenético, enquanto vivia no recinto, não é? De repente, uma lembrança lhe veio à mente. Uma lembrança antiga e perdida dele espancando um segurança com o próprio cacetete, no dia em que seus pais foram levados. De alguma forma, aquela visão o lembrou da última coisa que vira antes de desabar no chão, cerca de 5 dias antes. O veterano estava deitado ali, exatamente como o guarda estivera em suas memórias. Ashton então assentiu para confirmar que se lembrava de partes do que os moradores do recinto chamavam de um estado enfurecido ou frenético. A princípio, Ashton pensou que tinham inventado algo assim para fazê-lo se sentir especial, já que havia sido marcado pela amante. Só então percebeu que talvez houvesse algum tipo de verdade por trás daquela história, afinal. Antes que você pergunte, ninguém sabe o que é. Nem eu, nem o diretor. Tudo o que podemos dizer é que havia algo estranho em você, mesmo sendo humana. A patroa suspirou e continuou, mas nada disso importa agora. Tentar descobrir o que aconteceu e o que não aconteceu não nos ajudaria no julgamento. Precisamos bolar algum tipo de estratégia. É aí que eu entro. De repente, a voz da diretora ecoou na sala e ela se materializou diante deles. Capítulo 117. Expulsão? 2. Achei que tinha te mandado embora. A professora imediatamente se levantou e ficou entre Ashton e o diretor. Muito ousado da sua parte presumir que eu deixaria uma aluna preciosa sozinha com você. A diretora respondeu com um sorriso no rosto. Por mais que eu quisesse discutir com você e colocá-la no seu devido lugar, agora temos coisas mais importantes para focar. A patroa respirou fundo várias vezes para controlar a raiva antes de sair do caminho. A tensão entre a patroa e o diretor era algo que já existia muito antes de Ashton nascer. Mas para ajudar seu precioso lobisomem, ambos estavam dispostos a deixar suas diferenças de lado e trabalhar juntos. Por enquanto. Você nos meteu em encrenca, Ashton. Até eu. O diretor o repreendeu, brincando. Se ela estava fazendo isso para animá-lo, ainda não se sabia. Mas ver o sorriso dela de fato ajudou Ashton a se sentir melhor. No entanto, ele não conseguiu evitar se sentir um pouco preocupado com o que ela havia dito. Quer saber por que estou encrencada? Perguntou ela a Ashton, que assentiu de volta. Já que fui eu quem lhe deu permissão para assistir às aulas novamente, é óbvio que eu estaria em algum tipo de encrenca. Veja bem, eu mesma tenho uma audiência marcada para verificar se minhas ações estão colocando em risco a segurança dos alunos. Bem, já estava na hora, zombou a senhora. Ashton não sabia o que poderia ter acontecido entre os dois, mas para a amante agir daquele jeito, devia ser algo enorme. Por mais que Ashton quisesse saber, ele já tinha muita coisa para fazer. No entanto, havia mais uma notícia que o diretor tinha para lhe dar. Uma notícia da qual Ashton não gostou nem um pouco. Nem um pouco. Devido à sua violência constante no terreno da academia, ele havia sido expulso da academia. Bem, tecnicamente foi mais uma suspensão do que uma expulsão. Não se preocupe, se tudo correr conforme o planejado. Você estará de volta à academia em breve. A diretora o tranquilizou e, embora Ashton não confiasse nela, não era como se ele pudesse ter feito algo a respeito. Ele já havia sido avisado inúmeras vezes, e mesmo assim sempre acabava se metendo em encrenca atrás de encrenca. Como resultado, a diretora teve que tomar alguma medida contra ele. A ação era a expulsão. No entanto, se durante o julgamento o rei demonstrasse alguma clemência para com ele, então Ashton poderia voltar a frequentar a academia. A diretora lhe garantirá que recorreria a todos os favores de todas as pessoas influentes que conhecia para tornar isso possível. Mas até então, Ashton não era mais aluno da academia. O que não era justo com ele, já que nenhum dos outros havia sido suspenso, muito menos expulso. Mas era o que era. Não conseguir falar estava irritando Ashton profundamente. Havia muitas coisas sobre as quais ele queria falar, mas não conseguia. Ele tentou usar gestos também, mas graças ao seu corpo quebrado, também não conseguiu. Embora a senhora e o diretor fizessem o melhor que pudessem para interpretar suas expressões e linguagem corporal, eles ainda estavam tendo dificuldades para conversar. Se a Rose estivesse aqui, tudo teria sido confortável, pensou Ashton, enquanto continuava tentando falar sobre o que lhe aconteceu enquanto estava em frenesi. Depois de meia hora apontando desajeitadamente para si mesmo e para seus ferimentos, o diretor finalmente entendeu o que Ashton queria dizer. Infelizmente não havia muito a saber além de que Ashton perdeu o controle sobre si mesmo e espancou brutalmente os veteranos até a morte. Quanto aos ferimentos que sofreu, ele os recebeu dos outros veteranos que tentaram impedir sua fúria, mas não obtiveram sucesso. Segundo a professora Mayra, parecia que sua mente havia desligado todos os órgãos sensoriais.
Eles te esfaquearam, quebraram seus ossos, na esperança de te deter. Mas seu cérebro não registrou nenhum tipo de dor e você continuou batendo nos 3 veteranos. Ela continuou. Mesmo depois que a própria professora Mayra pulou na arena para impedi-lo, você a ignorou completamente e continuou a espancá-los. Principalmente o Sr. Lancaster, que estava em pior estado entre os 3. Isso também não me ajudou. Ashton suspirou e ignorou o que quer que ela estivesse dizendo. Talvez eu devesse tentar perguntar a Ana sobre isso. Espera, não posso, por causa dessa expulsão idiota. Não crie muitas expectativas ainda. Lembre-se de que a decisão final dependerá daquele meu pai babaca. A senhora interrompeu o diretor. Não sei se ele se importaria o suficiente para verificar esse fato ou não, mas como você é um Bismarck, ele certamente não facilitaria as coisas para você. Que droga, me surpreenderia se ele não a jogasse na prisão só porque você é meu. Eu não sou de ninguém, sua vadia. Pela primeira vez, Ashton ficou feliz por não poder falar, senão certamente teria gritado em voz alta. Mas o rei não era o único problema. O júri provavelmente seria composto por nobres, o que era muito pior do que ter o rei Jonatas como juiz. Isso é um problema. O diretor murmurou e de repente tudo ficou em silêncio. No entanto, temos Vuir Dyer para nos ajudar. Como se sabe, o júri é uma parte importante de um julgamento, portanto, era também o que poderia ajudá-los. Afinal, era aí que a influência da amante e do diretor entrava em jogo. Advogados e juízes selecionam os jurados por Vuir Dyer, que significa dizer a verdade. Era basicamente um teste para verificar se os jurados eram aptos a participar do julgamento ou não. Quanto à lista de jurados em potencial, os advogados de ambas as partes recomendam um grupo de pessoas para fazer o teste, que é então selecionado com base nos resultados. Essa era a única esperança deles, pois por meio desse processo eles poderiam obter algum apoio para Ashton em um tribunal cheio de inimigos. Já que o julgamento é na semana que vem, não vamos perder mais tempo e começar a trabalhar. A patroa exclamou e começou a trabalhar. Até lá para não causar mais problemas, seu desgraçado. Capítulo 118. Ajuda inesperada 1. Que problemas uma criança acamada poderia causar? Seria incrível se Ashton conseguisse sequer se sentar, quanto mais sair e causar problemas. Mas havia uma coisa com a qual Ashton estava preocupado. Porque seu corpo não estava se recuperando tão rápido quanto antes. Embora fosse a primeira vez que Ashton se machucava tão gravemente, ele já tinha tido sua cota de problemas físicos graças ao treinamento incansável da senhora. Ele já havia se machucado tantas vezes que sua resistência à dor já estava no nível 8. Portanto, era seguro presumir que ele já havia se machucado muitas vezes, e em todas as vezes sua cura acelerada o ajudou a se recuperar rapidamente. Mas não desta vez. Deve haver algo errado com meu corpo, pensou Ashton e abriu seu status para ver se estava tendo algum efeito estranho, ou algo assim. Ele presumiu que na tentativa de acalmá-lo, o aluno da academia ou a Mayra pudessem ter feito algo com ele. Mas naquele momento, era apenas um palpite e nada mais. No entanto, seu palpite logo se confirmou. Com certeza, havia algo errado com ele. No entanto, não era algo que o aluno, ou provavelmente até mesmo a Mayra pudesse ter feito. No momento em que eu me levantar, vou matar todos esses enfermeiros e médicos desgraçados. No momento em que Ashton descobriu por que estava tão fraco e seus ferimentos não pareciam estar cicatrizando, ele ficou furioso além dos limites. Nome, Ashton Fenrir. Espécie, zumbi, inativo vampiro, inativo lobisomem, ativo humano, falecido. Status, lobisomem. Classe, não atribuído. Efeitos de status ativos. Hemorragia nível 10, envenenado nível 10, fraturado nível 4, paralisia nível 5 mais 2 mais. Causas. O consumo rápido de poção de sangramento de alta qualidade, poção de paralisia e uma mistura de venenos está tornando o sistema inútil para curar o anfitrião. As resistências do usuário repelem ativamente esses efeitos negativos para proteger seu bem-estar. No entanto, a intervenção imediata é recomendada pelo usuário. Caso contrário, o efeito desses efeitos negativos não será contido e o anfitrião poderá até morrer. Ter todos esses efeitos negativos de status ao mesmo tempo não era nada normal. Caramba, nem era possível alguém adquirir tantos efeitos negativos em combate real. Quanto ao motivo de Ashton estar bravo com a equipe da enfermaria, era porque, bem, em vez de curá-lo, eles estavam rapidamente piorando sua condição. Esses filhos da puta vão pagar por me injetarem toda essa porcaria. Ashton pensou enquanto olhava para o soro preso em sua mão. Sob o pretexto de fornecer nutrientes e medicamentos ao seu corpo, esses malditos estavam injetando nele uma variedade de poções e venenos na esperança de matá-lo lentamente. Quanto aos efeitos de fraturado e hemorragia, ele pode tê-los recebido durante a luta. Mas depois de todo o tempo que ele passou na enfermaria, eles deveriam ter pelo menos cuidado dos seus ferimentos sangrentos. No entanto, eles não conseguiram nem mesmo realizar o tratamento básico adequadamente. Era um milagre que o corpo de Ashton o tivesse mantido vivo por todo esse tempo, caso contrário. Esses médicos estavam determinados a matá-lo e fazer parecer que ele havia falecido devido aos seus estranhos ferimentos incuráveis. Aposto que aqueles malditos nobres pagariam os funcionários para fazer isso. Ashton não precisou quebrar a cabeça para chegar a uma conclusão sobre o porquê de tudo aquilo estar acontecendo com ele. A essa altura, ele já tinha feito inimigos demais. Primeiro, os gruntas, depois os filhos de outros nobres que Ashton havia espancado desde o primeiro teste. Mas ele tinha certeza de que apenas uma família nobre de alto escalão teria dinheiro e influência suficientes para subornar toda a equipe da enfermaria. Mas ele teria que se certificar de que seu palpite estava correto antes de planejar vingança contra eles.
Foda-se a vingança. Preciso me livrar de todos esses efeitos primeiro. Depois vou forçar esses funcionários desgraçados a admitir o que fizeram comigo. Só saber o que estava acontecendo não o ajudaria. Ashton estava mais ou menos indefeso e paralisado. Embora seu corpo estivesse lentamente desenvolvendo resistência, o processo era muito lento. Quando seu corpo se livrasse do efeito da paralisia, os demais efeitos negativos teriam piorado sua condição. Apesar de tudo isso, o que mais surpreendeu Ashton foi: como é que ninguém percebeu ainda? Embora ele não tivesse experiência com essas coisas, a professora e o diretor deveriam ter percebido que algo estava errado. Afinal, eles eram seres de alto nível. Pare de pensar em coisas inúteis. Ashton lembrou a si mesmo de se concentrar. Ficar pensando nos próximos passos não lhe adiantaria nada se ele não conseguisse sair da cama. Ele tentou e tentou, mas suas mãos eram tão inúteis quanto um monte de merda. Ele não conseguia nem mexer os dedos. Como diabos ele ia se livrar daquela gota grudada nele? Lúcifer! Ei, me ajudem! Contatar Lúcifer era seu último raio de esperança. Mas Lúcifer não parecia estar ouvindo seus clamores. Afinal, ele já havia deixado claro que era o único que poderia contatar Ashton e não o contrário. Porra, Ashton queria se debater, causar alvoroço e tudo mais. Mas ele simplesmente não conseguia. Não sabia por quanto tempo seu corpo seria capaz de resistir ao ataque contínuo de poções e veneno. O único indicador de sua morte que ele tinha era seu pontos de vida diminuindo lentamente. Ativar os genes de vampiro poderia tê-lo ajudado a se livrar do veneno, ou pelo menos, retardar sua propagação. Mas, sem encontrar primeiro uma cura para sua paralisia, seu segredo poderia ter sido revelado. No entanto, quando toda a esperança parecia perdida, Ashton ouviu uma comoção repentina do lado de fora. Ele ouviu mais de uma dúzia de passos diferentes vindo em sua direção e um momento depois, as portas que levavam ao seu quarto se abriram. Que diabos ela está fazendo aqui? Capítulo 119, Ajuda Inesperada 2. Você parece pior do que eu imaginava, disse Michelle com um sorriso. Ainda bem que estou aqui, não acha? Ah, é verdade. Esqueci que você não consegue falar. Ashton ficou chocado ao ver a princesa da Licânia parada diante dele novamente. Ele não sabia por que ela estava ali, mas, fosse o que fosse, não podia ser bom. Afinal, o último encontro deles terminara com uma hostilidade velada de ambos. Será que ela é a responsável por tudo isso? A mente de Ashton estava a mil. Se fosse a princesa, então ela certamente teria dinheiro e influência suficientes para matar alguém em segredo sem se preocupar com as consequências. Mesmo que alguém a confrontasse, seu pai poderia facilmente silenciar a oposição ou fazer com que um falso culpado assumisse toda a culpa por seus erros. Além disso, se ela estivesse envolvida no acidente, a esperança de Ashton retornar à academia estava praticamente perdida. Como Ashton não conseguia virar a cabeça para olhá-la bem, só conseguia vê-la com o canto dos olhos. Mas mesmo isso foi o suficiente para ver todos os médicos e enfermeiros que Ashton vira nos dias que passará ali, parados atrás dela. No entanto, todos estavam acorrentados e algemados. Vê-los assim deixou Ashton ainda mais confuso. Eles não estavam trabalhando para ela, pensou ele enquanto a princesa caminhava lentamente até sua cama. Ela o olhou com repulsa, como se estivesse olhando para um porco coberto de lama. No entanto, sua expressão de desgosto logo se transformou em raiva quando ela se virou para encarar os médicos e enfermeiros. Não sou especialista na área médica, mas até eu consigo ver que vocês têm negligenciado seus deveres como curandeiros. Ela repreendeu todos antes de dar um tapa no médico bem na sua frente. Você é o médico-chefe aqui, não é? Sim, Alteza. Sou eu. O homem que acabará de levar um tapa resmungou. Então você se importaria de me dizer por que esse paciente está em uma condição tão terrível? Se alguém tivesse visto a princesa, pensaria que os médicos tinham feito algo errado com seu amante ou com um amigo próximo. Mas Ashton percebeu. Ela estava se comportando assim por um motivo. Quanto ao motivo, ele não conseguia pensar em um único. A princesa deveria odiá-lo. Afinal, ele era uma pessoa que servia a sua senhora e o relacionamento entre o rei e ela não era segredo. No entanto, lá estava ela, agindo como uma messias. Vê Vossa Alteza, deve ter havido um erro em seu. Ele mal conseguiu dizer uma palavra antes que a princesa o chutasse bem no peito. O chute fez o médico voar para longe. No entanto, ele não foi o único a ser arremessado para longe. Como todos os funcionários estavam acorrentados, todos foram jogados para trás. Desculpas, tudo que vocês podem me oferecer são desculpas, mas nenhuma explicação. Ela então acenou com a cabeça para o soldado que trouxera consigo e eles imediatamente forçaram os médicos a se levantarem. Não me importa porque vocês fizeram o que fizeram, mas vou descobrir tudo e quando descobrir, morrer será a última coisa em suas mentes. Ao ouvir isso, todos os funcionários se ajoelharam e começaram a implorar a princesa sanguinária por misericórdia. Mas a tagarelice só deixou Michelle ainda mais furiosa. Ela enfiou a mão no inventário, sacou uma espada e num piscar de olhos, esfaqueou uma enfermeira bem no peito, matando-a ali mesmo. Se algum de vocês quiser viver para se livrar de suas peles imundas novamente, trate o paciente corretamente e sem nenhuma intenção maliciosa. Meus guarda-costas ficarão aqui para garantir a segurança dele e se algo acontecer com ele, não só você, mas toda a sua família terá uma morte miserável. Esse é o meu juramento real. Que discurso idiota. Ainda bem que Ashton estava de boca fechada, senão ele inevitavelmente acabaria bocejando. Ele não acreditava que as pessoas pudessem mudar, especialmente em poucos dias, pelo menos. Embora não soubesse por que a princesa estava se dando ao trabalho de se esforçar tanto por ele, sabia que havia algum tipo de motivação egoísta por trás de tudo. Está claro que ela quer me agradar. A questão é, por quê? O que uma princesa iria querer de um vira-lata, de qualquer forma? Embora Ashton pudesse ter que esperar algum tempo para descobrir a verdadeira intenção da princesa em todo esse drama, a princesa se virou para examiná-lo mais uma vez.
Só que desta vez, seus olhos estavam cheios de compaixão e pena. Droga, se eu não soubesse que ela tem um coração podre, eu teria acabado acreditando que a atuação dela é real. Não é à toa que ela tem tantos seguidores ao seu lado. Ela é uma ótima atriz. Enquanto Ashton pensava nisso, Michelle inesperadamente agarrou as mãos dele e começou a acariciá-las delicadamente. Ashton imediatamente se sentiu desconfortável e quis retirar as mãos. Mas sua bunda paralisada não conseguia fazer nada além de olhá-la, imaginando o que se passava em sua cabeça. Não se preocupe. Vim aqui para me desculpar pelo tratamento injusto que lhe dei da última vez que nos encontramos. Só quando cheguei aqui é que percebi que algo pior estava acontecendo. Espero que você possa perdoar minhas transgressões passadas e aceitar minha ajuda na forma de um pedido de desculpas. Ela é atriz, sim. Bom, considerando que ela é da realeza, essa é uma característica que ela obviamente teria. Ela segurou as mãos dele por mais alguns minutos antes de ir embora. Mas antes disso, disse uma coisa a Ashton. Só de ouvir isso, as preocupações de Ashton sobre não poder voltar para a academia foram anuladas. Não se preocupe com o julgamento. Tudo será resolvido. Em troca, espero que possamos recomeçar nosso novo relacionamento. Capítulo 120 Julgamento 1. A semana terminou mais cedo do que o esperado. Para surpresa de ninguém, Ashton conseguiu se curar milagrosamente assim que a equipe começou a trabalhar direito. Bem, principalmente quando a patroa fez vários membros da família como reféns. Sim, ela sequestrou pelo menos um membro da família de todos os médicos e enfermeiros, caso eles fizessem algo errado novamente. Todos estavam seguros, mas apenas até Ashton se recuperar completamente. Para Ashton, parecia que ela estava tentando compensar a falta de atenção. No entanto, ela também parecia muito irritada. Provavelmente porque sua meia-irmã foi quem veio resgatar Ashton e não ela. Seu precioso peão estava à beira da morte, e mesmo assim ela não tinha noção de nada. O médico também não podia denunciar os sequestros. Até então, o segredo do que acontecia na enfermaria era mantido em segredo. No entanto, a patroa os avisou que se tentassem denunciá-la ou a qualquer um de seus lacaios, ela não esconderia a verdade. Isso teria arruinado a reputação da enfermaria e possivelmente da academia. Por outro lado, nada seria feito à patroa, pois, embora ela se sentisse enojada, ainda era da realeza. E ninguém em sua consciência queria mexer com a família real. Havia também um propósito secundário em sequestrar os parentes daquela forma. Ela queria usá-los como moeda de troca para que os médicos lhe revelassem o nome do responsável por tudo aquilo. Era importante se livrar de um inimigo tão grande que se escondia nas sombras. Mas nada aconteceu. Os médicos disseram à amante para ir em frente e matá-los. Mesmo assim, não iriam revelar o nome da dita pessoa. Não estavam levando a amante a sério e se arrependeriam de ter feito essa escolha, não fosse a intervenção do diretor. Enquanto isso, Ashton recostou-se e relaxou como nunca antes. Ele ainda planejava se vingar da equipe da enfermaria, mas isso teria que esperar por 2 motivos. Primeiro, embora tivesse se recuperado bastante, ainda estava longe de atingir seu auge novamente. Em segundo lugar, ele não queria causar mais problemas. Pelo menos até o fim do julgamento. Mesmo que a princesa tivesse lhe dito para não se preocupar, ele tinha suas suspeitas sobre ela. Confiar em alguém que era seu inimigo há poucos dias foi o maior erro que ele poderia ter cometido. Por isso, ele queria se manter o mais limpo possível. No entanto, assim que o julgamento terminasse, ele começaria a trabalhar na lista que havia feito enquanto permanecia em seu quarto. Como havia levado muitas surras, Ashton não ficou nem um pouco surpreso ao descobrir que seus genes de lobisomem haviam melhorado novamente. O que significava uma coisa: a harmonia de seus genes estava em perigo. Embora Ashton levasse um bom tempo para aprimorar os genes de lobisomem novamente, ele não estava disposto a correr riscos. Bem, toda essa lógica são só desculpas para fazer o que eu quero. Estou louco para botar as mãos nesses desgraçados. Só isso. Embora a patroa estivesse fazendo o possível para tornar a vida dos funcionários um inferno, Ashton não estava satisfeito. Aqueles desgraçados tentaram matá-lo e seria falta de educação da parte dele não retribuir o favor enquanto tinha chance. Afinal, ele precisava alimentar seus outros eus e, falando francamente, sugar o sangue desses médicos poderia até lhe dar algum tipo de habilidade de cura de que ele tanto precisa. Seria uma pena e um desastre se a equipe da enfermaria não tivesse nenhuma habilidade relacionada à cura que ele pudesse aprender. Mas por enquanto, ele precisava pensar e se preparar para o julgamento. Como o rei estava supervisionando pessoalmente o caso, toda a Licânia também estava atenta. Afinal, mais de 2 décadas se passariam desde que o rei faria uma aparição pública, e isso também em seu tribunal. O rei geralmente era alguém que tinha o mínimo interesse em qualquer coisa que acontecesse em seu reino. Pelo menos esse era o caso nas últimas 2 décadas. A única coisa em que ele se interessava era conquistar os pântanos. Portanto, ver seu governante interessado em outra coisa, para variar, foi peculiar, mas ainda assim uma surpresa feliz. No entanto, eles não estavam interessados apenas em seu governante, mas também naquele que estava prestes a ser julgado. Os cidadãos especulavam que a pessoa a ser julgada era alguém importante ou que havia cometido algum crime hediondo. Essas poderiam ser as únicas 2 razões possíveis para o próprio rei se interessar pelo julgamento. Isso logo desencadeou uma série de rumores contra Ashton. De rumores que o rotulavam como um vira-lata que havia perdido o controle de si mesmo e se entregado à sede de sangue, a rumores que o rotulavam como o espião da resistência, enviado para se infiltrar na academia e causar problemas. Havia rumores muito piores circulando sobre ele, como se fosse um molestador e coisas do tipo, mas Ashton não se importava com isso.
Na verdade, ele era grato a quem começou essa onda. Graças à generosidade dessa pessoa, ninguém sequer pensaria em mexer com ele por um tempo. Isto é, depois que ele voltou para a academia. Graças aos esforços combinados da mestra e do diretor, não parecia muito longe de acontecer. Está pronto? A senhora entrou no quarto dele assim que ele terminou de se vestir. O smoking lhe cai bem. Agora vamos embora. Mesmo depois de usar os portais, levaria algumas horas para chegar lá. Só nós dois? Perguntou Ashton ao ver que havia apenas um carro na frente deles, sem guarda-costas por perto. O rei não é seu inimigo mortal ou algo assim? Por que vocês iriam lá sem reforços? Estou voltando para casa aos olhos dos cidadãos. Até meu pai teria que pensar 2 vezes antes de pensar em me causar qualquer mal. Agora calhe a boca e entre. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.